Olá, bom dia. Começa agora o debate promovido pela Rede Tribuna com os candidatos ao governo do Espírito Santo. Esperamos contribuir com o processo democrático neste confronto de ideias. Estão presentes os candidatos por ordem de sorteio no cenário: Rose de Freitas, Jaqueline Rocha, Aridelmo Teixeira, André Moreira, Carlos Manato e Renato Casagrande. Nosso debate é transmitido ao vivo pela TV Tribuna e portal Tribuna Online. Serão 4 blocos, 3 com um confronto direto entre os candidatos. Todos os sorteios prévios dos blocos foram realizados na presença dos assessores dos candidatos. Sobre o direito de resposta, só será concedido em caso de ofensa pessoal. Caso seja concedido, o candidato terá 30 segundos para se manifestar. Vamos começar então o debate. Nesse primeiro bloco são as perguntas feitas por mim. Então, quem já começa respondendo é o Carlos Manato, já que foi feito um sorteio prévio. Eu vou sortear a pergunta agora, ok, Manato? Sorteando a pergunta. A pergunta para o senhor é: o que o senhor pensa a respeito da Escola Viva? É um projeto que terá continuidade em seu governo, caso seja eleito? E quais os planos do senhor para a educação? 2 minutos, candidato. O Plano Nacional de Educação prevê que até 2025 nós tenhamos 50% das escolas do país inteiro que sejam escolas de tempo integral. Essa Escola Viva é uma escola de tempo integral que tem acertos e tem erros. O que nós queremos fazer é chamar a comunidade escolar, discutir esse projeto. O que tiver de bom será valorizado. O que não tiver de bom, nós vamos aperfeiçoar. Mas vamos continuar com a Escola Viva, vamos fazer mais escolas vivas para atingir a meta que está no Plano Nacional de Educação. Seguindo a mesma ideia, nós temos que ter também que os professores, a comunidade escolar, esse sim tem que ser eleito pela comunidade. Então, o diretor de escola vai passar a ser eleito pela comunidade. Quando você elege o diretor de escola e ele tem acesso à comunidade, você integra a comunidade junto com a escola tem um IDEB muito maior. Então, o que nós observamos? Em Santa Maria de Jetibá, nós observamos em Domingos Martins, quando a escola entra na comunidade e a comunidade entra na escola, nós conseguimos também aumentar o IDEB. E outra coisa é uma cultura militar, que é aquela cultura do civismo. É você chegar na escola, uma vez por semana, jurar a bandeira, hastear a bandeira, cantar o hino nacional. É você ter a disciplina, você ter a hierarquia, os melhores alunos têm que ser valorizados, toda vez que tiver um destaque, uma nota boa ganhar um prêmio, um fair play ganhar um prêmio, alguma atitude que ele tomar ser premiado, e não discutir na escola as ideologias de gênero, a escola com partido. Essas coisas nós não gostaríamos de ver e não vamos ver na escola que tem o governo do estado como parceira. Então, dessa forma, nós acreditamos que a educação e a valorização dos professores, nós vamos construir uma educação melhor. Ok, candidato, muito obrigado. Agora é a vez de Aridelmo Teixeira. Estou sorteando a pergunta. Candidato, regiões sob domínio do tráfico de drogas. Nos últimos dias, o foco esteve em bairros da capital do Espírito Santo, onde os criminosos impõem regras, desafiam as forças policiais e intimidam cidadãos honestos. O senhor acha que o atual trabalho de combate ao crime nessas regiões de conflito é eficaz? O senhor faz alguma coisa diferente? Bom, primeiramente, se você tem uma situação dessa, primeiro você tem que buscar as responsabilidades. Ninguém chega no estado de desorganização social de uma noite por dia. Então, na realidade, o descaso que a velha política provocou com a educação é que nós chegamos a esse momento. Porque, na realidade, se você pensar bem, quando você pega lá a ficha da maioria das pessoas que estão cometendo crime, de onde elas vieram? O que elas têm em comum? Elas foram abandonadas pela escola, pela essa velha política que nunca cuidou da nossa escola. Então, o que nós temos que fazer, de longo prazo, é voltar a cuidar da escola para quê? Porque hoje você está vendo que o crime se organizando e onde ele recruta jovem? Geralmente é o jovem que saiu da escola. Então, melhorar a escola, se nós tivéssemos cuidado da escola no passado, com certeza o nosso assunto aqui hoje era completamente diferente, nós estaríamos falando de coisas de futuro e não um poço dessa profundidade que é a nossa segurança pública. Então, o que nós vamos fazer diferente, pessoal? Diversas coisas. Primeiro, de longo prazo, é a escola, não abre mão, é a base da nossa proposta. Num curto prazo, nós vamos trazer o quê? Tem que ter locais para colocar as pessoas em conflito com a lei de forma adequada, elas são inadequadas. Então, nesse processo todo, inteligência em cima da PM. Então, nós vamos
acabar, a primeira coisa, pessoal, para passar a capixaba, a sociedade capixaba limpa, é limpar essa velha política que de tempo em tempo troca de roupa, troca de cor e volta aqui para dizer que vai resolver o problema. Então, a nossa principal função de estarmos aqui, a Lidemo 14, colocando à disposição da sociedade capixaba, é justamente, primeiro, fazer uma faxina nesse processo, tirar os políticos profissionais de dentro da gestão pública, deixar os funcionários públicos estáveis trabalhar e, com isso, sim, nós vamos construir uma sociedade melhor. Então, pessoal, velha política, nós temos que limpar do nosso trabalho. Velha política só tem um jeito, tem que exterminar, senão não tem segurança, não tem saúde, não tem educação. Para a velha política, Aridemo 14. Obrigado, candidato. Bom, seguindo a sequência do sorteio prévio, Renato Casagrande agora responde. Candidato Renato Casagrande, o sistema de transporte coletivo que atende a Grande Vitória é uma concessão pública. Apesar disso, a população se queixa dos serviços prestados. Quais são as suas propostas concretas para melhorar a qualidade do sistema? 2 minutos. Muito bem, quero cumprimentar a Jorge Bitt, quero cumprimentar a todos os candidatos, candidatas e a todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento das suas casas, do seu serviço. É uma alegria estar nesse debate importante e a parte de mobilidade urbana é um assunto de interesse da sociedade. Eu desejo concluir as obras que nós iniciamos e que não foram concluídas ainda, concluir obras que algum outro governo tenha iniciado e que não foram concluídas, colocar em prática o plano de mobilidade metropolitana para que possa melhorar a mobilidade de toda a grande Vitória, né, neste momento, colocar numa parceria com o setor privado o aquaviário para funcionar. Isso para nós é muito importante, porque integra o aquaviário com o sistema Transcol. Nenhuma obra nossa, né, do nosso governo, se vocês me derem a oportunidade de governar o Estado, será feita sem ter ciclovia, porque o uso da bicicleta é cada vez mais necessário. E nós começaremos, não se implanta em 4 anos, mas nós começaremos a implantar o sistema de BRT, porque isso significa ampliar vias, significa construir viadutos, significa você fazer investimentos em infraestrutura, e isso é muito importante. Mas mais do que tudo isso, é bom que a gente melhore os terminais, né, porque as pessoas passam tempo nos terminais, é bom que a gente embarque a internet no coletivo, no ônibus, porque isso faz parte da nossa ação para melhorar o transporte coletivo, porque quase 80% das pessoas usam o transporte coletivo. Então, essa é a base da proposta que nós vamos fazer para que a gente possa melhorar o transporte coletivo e humanizar o transporte coletivo, integrar o transporte coletivo na região metropolitana. Ok, obrigado, candidato. Nós tivemos um problema no cronômetro, mas estamos fazendo uma contagem manual também, ok? Bom, agora seguindo a regra do sorteio, vem André Moreira, sorteando a pergunta. Candidato, o senhor defende a revogação do Estatuto do Desarmamento e a liberação de armas para o cidadão? Isso é um absurdo, um absurdo. O Estatuto do Desarmamento estabelece que se pode, de forma organizada e regulada pela Polícia Federal, possuir armas dentro da sua casa. Mas o porte de arma, ele é garantido só a quem tem necessidade. Nós vivemos um modelo de violência pública em que a arma de fogo é o maior instrumento da morte no Brasil hoje. Participa da maior parte das mortes. No estado do Espírito Santo, a morte por armas de fogo está entre os 5 maiores estados, a gente se mantém há mais de 10 anos entre os 5 maiores estados por morte por arma de fogo, e especialmente vulnerabilizando, atingindo a vida de negros e negras e de adolescentes. Só para que a gente tenha uma ideia, de 2013 a 2014, o número de mortes de arma de fogo de negros saiu de 37,2% por 100 mil para 46,4% por 100 mil. Todos os 2 governos dos últimos 8 anos, de 2003 a desses 10 anos, na verdade, 2003 a 2014, 11 anos, foram governos que patrocinaram o genocídio da população negra. Então, a gente vai manter a restrição, quer dizer, a gente apoia que o governo federal mantenha a restrição do porte de armas de fogo só para quem? Para quem é policial, para quem precisa por questão de necessidade, porque a arma de fogo tem que ser o último instrumento da segurança pública. Segurança pública se faz com inteligência, gestão e investimento.
Ok, candidato, muito obrigado. Agora, seguindo a regra, Jaqueline Rocha. Candidata, a senhora defende a união gay. O que o Estado pode fazer para reduzir a discriminação contra as minorias? 2 minutos. Primeiramente, eu quero desejar um bom dia a todos e a todas que estão nos assistindo, à equipe da TV Tribuna, por proporcionar nesse momento um debate para toda a sociedade do Estado do Espírito Santo. E eu estou muito feliz por estar aqui representando o nosso querido presidente Lula, o nosso presidente Haddad, junto com a Manuela, que representam a esperança para que o Brasil e o Estado do Espírito Santo sejam felizes de novo. Sobre a pergunta que o Jorge acabou de me fazer aqui agora, é inadmissível que nos nossos tempos atuais estejamos vivendo a intolerância, a política do ódio, a política que prega a exclusão. E, sobretudo, quando se fala da união entre duas pessoas, já existe essa discussão no STF, já existem os direitos que são garantidos. É papel do governo do Estado garantir que as leis que já são aprovadas, elas sejam de fato cumpridas. Então, aqui no Estado do Espírito Santo, nós não vamos promover a política do ódio. Nós queremos fazer com que todos e todas possam viver no Estado laico e que tenham os seus direitos garantidos. A questão da homofobia também é nós somos um dos estados onde mais se comete o crime de homofobia. E diferente do que pensam, talvez, alguns aqui que representam outras ideias, nós defendemos a justiça, defendemos a igualdade e defendemos um Estado laico, que é o importante para que todas as pessoas possam viver a sua liberdade e a sua diversidade. Ok, candidata, muito obrigado. Bom, nós estamos com um problema no cronômetro, mas estamos fazendo uma contagem manual, ok, gente? Então está tudo tranquilo. Ok, eu vou avisar então. Porque a gente não sabe se ultrapassou nem se tem mais tempo, e aí é difícil. Ok, vou avisar então. Rose de Freitas, então, a última pergunta. Candidata, caso seja eleita, quais projetos a senhora pretende desenvolver na área de segurança pública? No que tange a situação dos policiais militares, quais as propostas específicas para essa categoria? 2 minutos. Bom dia a todos os candidatos, à Rede Tribuna. Sempre que tem um debate dessa natureza, democraticamente, como está sendo feito, é importante para a população eliminar suas dúvidas. Nós temos um percentual alto de eleitores que ainda não decidiram seus votos. E é importante dizer que esse conteúdo, essa informação, esse debate oferece subsídios à população para que ela possa ter clareza na hora do seu voto. Portanto, a importância desse debate da tribuna. A questão da segurança pública, olha, a que ponto chegamos no Brasil? Né? O Brasil, eu fui relatora do SUSP, que é o Sistema Unificado de Saúde, de Segurança Pública. E nós destinamos, então, no governo federal, 1 bilhão e 200 milhões de reais que deveriam ter sido destinados à educação ou à saúde. As gestões todas foram desatentas aos problemas da sociedade, totalmente desatentas. Hoje nós estamos falando em solucionar aquilo que, se antes amparado devidamente pelas políticas sociais, não estaria nesse patamar. Nós estamos falando de violência. E eu, como mulher, vou citar outra também, que mais de 12 mulheres morrem por dia no Brasil. São assassinadas no Brasil. 40 segundos. A maioria dos crimes insolúveis. Preciso valorizar a polícia militar, desde o seu salário, a sua capacitação, a questão da assistência social. Ninguém fala do aspecto psicológico de alguém que vai para a rua garantir segurança para a população. Além de ter um salário irrisório, tem ainda desassistido socialmente dentro da sua categoria. Ampará-lo nas políticas sociais, inclusive com questão de moradia. Capacitar, instrumentar, equipar, dar condições das pessoas se portarem como alguém que garante segurança na sociedade. Ok, candidata, muito obrigado. Bom, vamos seguir então agora já para o segundo bloco. Nesse bloco é o sorteio de temas. Vamos ver as regras aí. Roda o VT. Neste bloco, cada candidato só vai responder a uma única pergunta. O primeiro a perguntar será o último a responder. Pergunta, 30 segundos, resposta, 1 minuto e meio, réplica e tréplica, 1 minuto.
Bom, o sorteio foi prévio, vamos começar então o segundo bloco. Eu vou sortear um tema e o primeiro a fazer a pergunta é o candidato Renato Casagrande. Candidato, eu vou sortear o tema e o senhor escolhe quem vai responder a sua pergunta, ok? O tema é combate às drogas. Quem o senhor escolhe? Vou perguntar à candidata Rosa de Freitas. 30 segundos. Senadora Rosa de Freitas, esse é um tema de fato importante porque tem a ver com um trabalho muito grande do governo federal no fechamento de fronteiras e no combate ao crime organizado no Brasil todo. Mas o Estado tem que entrar participando e também desarticulando as organizações criminosas aqui no Estado. Pergunto qual é a política que está colocada no programa da senhora com relação a este assunto. Candidata, 1 minuto e meio, por favor. Pois não, obrigada. A questão de combater a droga, nós vamos falar novamente da falta da gestão pública nas políticas sociais, né? Como é que o braço do tráfico de drogas, da marginalidade, rouba os nossos filhos, os nossos adolescentes, as nossas mulheres na faixa de miséria absoluta, os nossos trabalhadores. Não estamos tratando apenas da adolescência, não apenas jovens que foram para consumir droga e se tornaram viciados e, consequentemente, reféns dessa política criminosa. Nós estamos falando da falta de política do Brasil. Fracassou, candidato Casagrande, fracassou a política de combate às drogas no país. O que nós estamos vendo aqui em Vitória, recentemente uma manchete desse próprio jornal, 16 bairros impediram que candidatos, pessoas comuns, médicos, pudessem acessar o bairro. Isso quer dizer que nós temos que começar a fazer um dever de casa rigoroso na questão de sustentar as políticas sociais da sociedade. Cuidar da pobreza. Parece que está do outro lado da rua, não, mas está aqui, entre nós todos. Nós precisamos cuidar da pobreza, colocar a educação onde se faz necessário, em nenhum lugar sem escola, nenhum lugar sem creche, nenhuma mulher sem ser capacitada, nenhum trabalhador sem assistência do braço do Estado para socialmente acudi-lo e impedir que ele frequente também essa coisa dramática que é a contaminação pelas drogas. Obrigado, candidato. Bom, candidato Renato Casagrande, o senhor tem 1 minuto para a réplica. De fato, é muito importante que o governo federal assuma a sua responsabilidade no controle da fronteira, no controle da entrada nos portos no Brasil, porque nós não temos essa produção aqui no Espírito Santo. Então, é bom que aconteça isso, é muito importante que fortaleçamos a Polícia Civil para que ela investigue as quadrilhas que atuam no tráfico de drogas e é muito importante que façamos um programa de educação nas escolas, o PROERD, que é um programa da Polícia Militar, é importante, porque se você não tiver consumidor, não tem o tráfico. Então, o trabalho de educação é muito importante para que a gente possa proteger a família, proteger as pessoas, proteger os jovens. E, ao mesmo tempo, ter um ambiente de acolhimento, como nós tivemos no nosso governo com relação ao Rede Abraço, para acolher o dependente e para que a gente possa acolher também a família, porque essa orientação, esse acolhimento resgata a vida, resgata pessoas e dá dignidade a essa pessoa novamente. É esse o trabalho que eu desejo fazer. Obrigado. Candidata Rose, a senhora tem agora 1 minuto para a tréplica. Olha só, na campanha eleitoral, eu tenho todo o respeito de todos os candidatos que aqui estão, e o senhor também. Na campanha eleitoral, nós estamos sempre suscitando debates sobre aquilo que queremos fazer e não fizemos no passado, né? A Rede Abraço é um belo programa, mas nós olhamos hoje a questão das escolas e faltaram escolas. Inclusive teve escola que teve obra paralisada no governo do senhor Renato Casagrande. Não só do senhor, não vou falar, porque não vou transformá-lo em adversário aqui, o debate é construtivo e vou fazer isso. Nós precisamos da escola o tempo todo. O que eu falo da mão do Estado? A mão do Estado falhou aqui, falhou no Brasil inteiro. A questão da educação é fundamental, mas combater a questão da pobreza e gerar mais oportunidades, e aí ter um campo vasto de ideias para a gente discutir ao longo do programa, é que vai essencialmente combater a droga. Não é, você acaba com o criminoso, então não vai ter consumidor, mas tem consumidor sim quando a pobreza aumenta, desassistida e sem escola. Obrigado. Bom, candidata Rose, agora a senhora, né, que faz a pergunta. Eu vou sortear o tema e a senhora escolhe quem vai responder a sua pergunta. O tema é geração de emprego. Quem a senhora escolhe, só não pode escolher o Renato Casagrande, que ele será o último. Jaqueline,
Por favor, 30 segundos. A questão vamos dizer, da recessão, ela colocou o Brasil inteiro, inclusive nosso estado não é diferente. Nesse contexto de agora, sabemos que a arrecadação do estado caiu, tem menos recurso hoje do que teve no governo passado. E nós não temos ainda nenhuma proposta aqui, está se tentando fazer o equilíbrio financeiro, fazendo com que você possa, com a arrecadação que tem, pagar o que deve e ponto. Mas nós precisamos de políticas mais empreendedoras para que a gente possa construir oportunidades para o emprego. Então, eu pergunto o que a senhora faria? Candidata Jaqueline, a senhora tem 1 minuto e 30. Obrigada, candidata Rose, pela pergunta. Esse é um tema que nós temos debatido incessantemente a todos os lugares que nós vamos. Tanto no campo quanto na cidade, a realidade que nós temos hoje é do alto índice de desemprego. Nós temos cerca de 1.224.000 pessoas no Serasa, cerca de 664.000 que hoje estão no SPC e que deixaram de consumir. Fora isso, o nosso desemprego, 204.000 jovens que não trabalham, que não estudam e cerca de 41.000 que se consideram desocupados, deixaram de buscar oportunidades. Nós, no nosso programa, nós temos um eixo muito importante chamado desenvolvimento com geração de emprego e renda. Nós temos que valorizar o setor que hoje é responsável por 65% do PIB do Espírito Santo, que é o setor de bens, comércio, serviços e turismo. E para isso, nós estamos propondo a criação da Secretaria de Trabalho, estamos propondo um observatório do trabalho com foco no combate da feminização da pobreza, para a inclusão da juventude, para a inclusão das mulheres, para a inclusão do jovem e do homem e da mulher do campo, como forma de oportunidade de gerar emprego e renda e trabalho decente para esse Estado. Um plano empreendedor é fundamental para a gente valorizar aqueles que mais acreditam nas nossas propostas. Obrigado, candidata. Candidata Rose, 1 minuto para a réplica. Olha, a questão do empreendedorismo no Estado do Espírito Santo até que avançou por políticas, inclusive, de Estado. Essa questão da parte criativa da geração de emprego é muito importante, porque nesse momento de crise e crise nacional, nós sabemos que o nível dos 14 milhões de desempregados caiu infimamente. Não é cair. Na verdade, não foi gerado novos empregos. Nós retomamos algumas vagas. Eu acho importante tratar a questão do emprego sob a ótica da mulher, né? Um índice muito alto são chefes de família, precisam ter emprego para manter seus filhos. Sobre a ótica do empreendedorismo, associativismo, cooperativismo e fazer, na questão da construção criativa das oportunidades de emprego, fazer isso em parceria com a Federação da Indústria, com as escolas, para que a gente possa capacitar as pessoas, para que elas possam ter iniciativas dentro de um campo de desemprego como esse. Mas acho que tem que retomar a economia, combater a sonegação. Ok, candidata, obrigado. Temos capacidade de gerar emprego pela iniciativa própria. Candidata Jaqueline, a senhora tem 1 minuto para a tréplica. Quero esclarecer também aos eleitores e às eleitoras que estão em casa que em 2016 o Brasil sofreu um golpe. Com esse golpe foi colocado uma PEC que retira investimentos e congela investimentos por 20 anos, educação, da saúde, na área da assistência. E além disso, nós temos aqui as pessoas que votaram a favor da reforma trabalhista. Se tem hoje o salário mínimo congelado, se tem hoje o número de desempregados, se tem hoje o comércio e o turismo e todos os setores do nosso Estado desestimulado, é porque agentes políticos, inclusive aqui do Estado do Espírito Santo, que estão presentes, que são candidatos ao governo, apoiaram esse golpe contra o trabalhador, que retira os seus direitos, que retira a possibilidade de terem o que nós consideramos que era o pleno emprego. Todo mundo lembra que na época do Lula, nós tínhamos muito mais emprego e tinha muito mais felicidade. É por isso que nós estamos aqui propondo uma nova ótica para o eleitor capixaba. Obrigado, candidato. Bom, peço para que todos respeitem o tempo. Nosso cronômetro já está funcionando e temos também um cronômetro manual aqui, caso apresente problema novamente. Bom, agora é a candidata Jaqueline que faz a pergunta. Vou sortear o tema. Candidata, obrigatoriamente a senhora tem que escolher ou o Manato, ou o André, ou o Aridelmo, ok? O tema é feminicídio. Quem a senhora escolhe? Manato. 30 segundos. Candidato, nós sabemos que aqui no Estado do Espírito Santo
nós ocupamos as primeiras posições no feminicídio, não só no feminicídio, no genocídio da juventude negra. E vivemos uma situação de machismo estrutural e de racismo também estrutural e institucional. Qual seria a sua proposta de política pública para as mulheres do Estado do Espírito Santo? Candidato Manato, o senhor tem 1 minuto e 30. Primeiramente, nós temos que fortalecer todas as polícias. Nós temos que fortalecer o policial militar, dar condições do policial militar ir para a rua, né, equipar a polícia militar, dar retaguarda jurídica ao policial militar. Tem o SUSP hoje que funciona bem, que foi no Brasil inteiro. Nós vamos colocar em todas as viaturas um tablet que você pode consultar online para ver quem é o preso, quem cometeu algum crime, que isso já é nacional. Nós vamos vigiar as comunidades de risco através de drone, para não precisar o policial subir, dando tiro, matando ninguém, vai direto no lugar. Nós vamos colocar a polícia de divisa para vigiar nossas fronteiras e não entrar droga. Com isso, nós vamos valorizar a polícia, tanto militar como a polícia civil, e vamos dar estrutura nas delegacias. As delegacias têm que dar um apoio psicológico, um apoio decente, né, com advogado, com tudo, para que as nossas mulheres tenham uma decência, recebidas por delegadas. Não podemos ficar com mais de 50, como está aí o índice de feminicídio. Então, quando você fortalece a polícia militar no combate às drogas, no combate à violência, bota o policial na rua, aí você também, as delegacias, vão aumentar o número das delegacias, e aumentando essas delegacias com apoio à mulher, porque temos que cuidar disso. É um crime que acontece com as mulheres no Espírito Santo, e nós vamos combater isso. Candidata Jaqueline, a senhora tem 1 minuto para a réplica. Candidato, eu quero aqui lembrar a todos os eleitores, e principalmente as eleitoras, que o candidato votou a favor do impeachment da Dilma Rousseff. Tirou uma presidenta legitimamente eleita, a primeira mulher presidenta da República, e não só isso, votou favorável à reforma ministerial do Temer, que excluiu a Secretaria de Políticas Especiais de Políticas Públicas para as Mulheres a nível nacional. Se o senhor que está aqui no Estado, que acompanha que o nosso índice não é de hoje, vem de outras gestões, sempre tivemos os números alarmantes, pelo dever e o compromisso que tem com a população capixaba, jamais poderia ter se posicionado dessa forma, jamais poderia acabar com o principal órgão que lutou e que qualificou as mulheres enquanto visibilidade nas políticas públicas. E vale lembrar que a Lei Maria da Penha, ela foi criada em 2006 pelo governo do Lula, pelo nosso seu tempo governo. acabou, muito obrigado. Candidato Manato, 1 minuto para a tréplica. A minha história de vida é de combate à corrupção. Eu não poderia concordar com o governo Dilma, né, um governo corrupto, um governo ladrão, que está aí a Lava Jato para combater isso aí. Vocês são contra a Lava Jato, eu sou favorável. Então, essas mãos limpas, que não estão na Operação Lava Jato, não poderia comungar com um governo ladrão, que está aí o presidente de vocês, que você nem cita a Dilma, cita ele, está preso, né? E a Operação Lava Jato, nós botamos 100 mil capixabas na ponte contra a Operação Lava Jato, e vocês defendem ela. Agora ninguém está olhando quem está na Lava Jato, deletado ou não, ou citado de qualquer forma. Então, eu combato a corrupção, corrupção zero. Então, votaria para caçar ela como votei. Votei 2 vezes para afastar Dilma, para afastar Temer, como eu votei. Não assinei aquela CPI para instalar aquela CPI, como 7 capixabas assinaram também. Não assinei, e vou combater isso sim. É tolerância zero à corrupção. Ok, candidato Manato, agora o senhor que pergunta. Obrigatoriamente deve escolher ou André Moreira ou Aridelmo Teixeira, ok? O tema sorteado é poluição no ar da Grande Vitória. André ou Aridelmo? Professor Aridelmo. 30 segundos, candidato. Professor Aridelmo, um dos problemas que nós temos aqui no ar dos capixabas é a poluição do pó preto, certo? Entra governo, sai governo, né? Eu estou até me sentindo aqui como se eu estivesse em 2010, vendo as mesmas coisas acontecerem aqui, né? As pessoas falando, né? Eu pergunto ao senhor, o senhor acha certo que o governo fica tão conivente com essas empresas, essas mineradoras, né? Que estão aí botando pó preto, estragando a nossa saúde? O senhor faria diferente ou a mesma coisa? Candidato Aridelmo, 1 minuto e 30. Manato, a minha candidatura está posta aqui justamente para dar exemplo, né? Para te deixar bem, e o nosso ouvinte, nosso eleitor,
eu vou dizer qual é o meu papel quando se trata de meio ambiente. A organização que eu fundei aqui no Estado e mantive até antes de virar candidato, nós instituímos um projeto chamado 120% sustentável, porque eu acredito que ser 100% sustentável não é mais nada menos que a obrigação de cada indivíduo, né? Então, lá nós teremos tanto mitigar 100% do que a minha empresa gera de poluição, como também devolver à sociedade mais 20% de acréscimo pelo passado, né? Então, esse é o exemplo. Olhando para as empresas, tem que sentar com a empresa, elas têm que dar conta de um plano. Acabou de ser assinado agora recentemente um plano que leva nessa direção, de encontrar uma solução. Não podemos esquecer que essas duas empresas, as empresas que compõem ali a Ponte Tubarão, eles trouxeram um desenvolvimento enorme para a nossa sociedade. Mas consertar o que está errado é obrigação e tem que ser feito. E no nosso governo vai ser intensivamente chamada a responsabilidade e cumprir o programa. Então, assumindo a responsabilidade, não vou fazer igual você citou, governos passados que já assumiram e não fizeram nada. Nós vamos fazer e vamos sentar com as empresas e elas vão ter que cuidar do pó preto, sem sombra de dúvida. Candidato Manato, 1 minuto para a réplica. Eu concordo com o Aridelmo, vou nessa linha. Nós já vimos Secretaria de Meio Ambiente Municipal, Secretaria de Meio Ambiente Estadual, nós já vimos Ministério Público, nós já vimos CPI e continua a doença do capixaba aí. Quem mora aqui na ilha, quem mora na Ilha do Boi, Ilha do Frade, Praia do Canto, Mato da Praia e adjacência, sofre com esse pó preto, sofre nas doenças, né, ligadas à área respiratória, o seu imóvel é degradado, desvalorizado, certo? Então, acho que nós temos que tolerância muito próximo de zero. Existe a lei, só que a lei eles querem fazer em 5 anos, né? O governo Manato vai cair a metade, eles vão fazer em menos da metade. Em 2 anos, eles têm 2 anos para aplicar a lei, diminuir drasticamente esse pó preto, para a gente ver, porque quando diminui o pó preto, vai sobrar dinheiro para a saúde, porque nós gastamos muito na saúde por causa dessas mineradoras. Então, como eu não tenho rabo preso com ela, tenho rabo preso com o povo, então nós vamos agir drasticamente e pedir soluções mais rápidas. Não esperar 5 anos, é agora, a hora é agora. Candidato Aridelmo, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Esse contrato, essa legislação de 5 anos, eu participei ativamente dessa solução, porque na realidade, como voluntário, né, participei no processo de organização do debate entre as empresas e o Ministério Público, na construção da governança corporativa, da governança do processo, e isso conduziu a esse acordo. Se você pensar bem, tem gente aqui hoje que é candidato e passou por esse pó preto e nada fez. Nós, mesmo não sendo governo, trabalhando como voluntário, chegamos a esse acordo, que agora sim tem metas anuais a serem cumpridas. Você estabeleceu 5 anos, realmente são 5 anos que foi lá estabelecido, mas foi a primeira vez que teve um acordo feito sentado com as empresas, com a comunidade, com a associação de moradores, todo mundo foi lá, pactuou e agora sim nós temos uma meta para seguir a cada ano. Esse é um exemplo de como se deve conduzir a política. Não é só vir aqui na campanha e falar que vai fazer, é ir lá e fazer até mesmo antes para dar o exemplo. Foi isso que nós fizemos e isso que nós vamos fazer daqui para frente, comandar o cronograma dia a dia. Obrigado, candidato. Agora é a vez do senhor perguntar e obrigatoriamente a pergunta deve ser feita para o André Moreira. O tema é saúde. 30 segundos, candidato. Ótimo. André, saúde, né? Pública, você pega o histórico da sociedade brasileira, 2 coisas a sociedade deixou à margem, que são pilares de qualquer civilização que queira uma melhor qualidade de vida para a sua população. E saúde é uma delas. Né? Eu vou te dar um exemplo aqui, para alguém que é candidato aqui, tem uma pesquisa de 2013, em que, na área de saúde, outubro, 60% disse que o governo dele foi ruim ou péssimo. Você vai fazer a mesma coisa? Candidato André Moreira, 1 minuto e 30 para a resposta. Veja só, Aridelmo, o PSOL defende o modelo de saúde pública gerida pelo público e com o servidor público como instrumento da defesa do interesse da sociedade, porque a gente não acredita na privatização da saúde, que é um marco do governo do Casagrande e do governo de Paulo Artung. Iniciou a privatização no governo de Casagrande em 2013 com o Jaime, né? O Jaime foram gastos em 5 anos, foram repassados 660 milhões de reais e o hospital custou 165 milhões. Então, com esse dinheiro que foi gasto, era possível fazer 4 hospitais do mesmo tamanho, Manato. Então, olha só,
As OS, que é uma política que o Casagrande iniciou e que Paulo Hartung tocou, essas OS agora estão sendo denunciadas nacionalmente por corrupção, como é o caso da ProSaúde, que tem um processo em 6 estados do Brasil e que no Rio de Janeiro tem uma denúncia de corrupção de 74 milhões de reais. Então nós vamos defender a saúde pública tocada pelo público e reverter os 80% do orçamento da saúde que estão indo para a mão da iniciativa privada, vamos colocar na mão do serviço público. O servidor público de saúde é um gestor da área de saúde, um fiscalizador e um garantidor da política de saúde, e vai ser assim no governo do PSOL. Candidato Aridelmo, 1 minuto para a réplica. O nosso programa, na verdade, prevê uma forte assistência do governo do Estado à atenção básica à família. Esse processo todo que a gente vê nos hospitais, filas, tudo tem a mesma origem, pessoal, o descaso com a atenção básica. O político profissional, aquele político velho, quer cuidar de doença. A nossa proposta, nós vamos cuidar de saúde. Nós vamos investir na atenção básica da família. Então, o que eu tenho de compromisso com o eleitor? Olha só, pesquisa de 2013, opinião da Sociedade Capixaba sobre o sistema de saúde daquela época. 60,4% classificou como ruim ou péssimo. Se ao final do meu governo eu atingir um item desse, vocês nunca mais me verão na política, porque isso aqui é o sinônimo de incapacidade e incompetência. Muda a cor, mas as práticas são as mesmas. É aquela gordura de cancerígena que tem, que sufoca a área da gestão pública, cheia de político profissional e não deixa o agente de saúde atuar. Nós vamos atuar no município, na casa das pessoas, para prevenir a doença, criar saúde, não cuidar de doença. Candidato André Moreira, 1 minuto para a tréplica. Aridelmo, você tem razão nesse aspecto. O governo de Paulo Hartung e de Renato Casagrande foram a continuidade do ponto de vista da saúde. Foram governos privatizantes e governos que então pioraram a condição da saúde. E a gente pode falar mais um dado. 40% das internações nos hospitais que estão no centro, na região metropolitana, são internações que seriam sensíveis à atenção básica, nesse sentido de que a atenção básica teria reduzido as internações, botando mais dinheiro lá nos municípios. Então, o que a gente precisa fazer? Ajudar os municípios, melhorar e descentralizar os aparelhos de saúde pública, porque a ambulância não pode ser o hospital do interior, então é preciso criar o hospital no norte, na região serrana e na região sul, e para isso nós temos que mudar o modelo de desenvolvimento do Espírito Santo e as isenções fiscais que estão drenando o dinheiro do Estado, da saúde, da educação e da segurança para enriquecer empresas, e esse não vai ser o nosso projeto. Nosso projeto é com o Estado do Espírito Santo, é com o Capixaba. Ok, candidato André Moreira, agora é a vez do senhor fazer a pergunta com base no tema e obrigatoriamente para o candidato Renato Casagrande. O tema é mobilidade urbana. 30 segundos, candidato. Renato, eu vou insistir que a sua gestão é uma continuidade da gestão de Paulo Hartung em todos os aspectos. Todos os aspectos, infelizmente. E nesse aspecto da mobilidade urbana não foi diferente. Nós tivemos em todos os anos do seu governo uma grande repressão dos movimentos sociais que pediram o fim da tarifa da Rodossol, do pedágio, e a redução da tarifa do ônibus. Como é que você vai fazer para melhorar a condição da mobilidade urbana sem reprimir a população? Candidato Renato Casagrande, 1 minuto e 30. Candidato André, na verdade, eu quero discordar que o meu governo tenha sido uma continuidade do governo anterior com relação a esse assunto. Nós, em hipótese alguma, nós reprimimos qualquer manifestação. Nós fizemos em 2013, que teve uma manifestação que durou meses, no Brasil todo, não foi nada contra as políticas do governo do Estado, nós reprimimos aqueles que estavam depredando patrimônio público e patrimônio privado. Reprimimos no sentido de contê-los, tá certo? E contivemos com a tática muito acertada da nossa polícia militar. Na outra ponta, assim, nós começamos a implantar uma política e um plano de mobilidade metropolitano que foi iniciado com diversas obras, como a obra da conclusão da Leste-Oeste, da Alice Coutinho, da José Sete, lá do contorno de Cariacica, do contorno de Serra, do contorno de Mestre Álvaro, né, do Portal do Príncipe, da Leitão da Silva, que nós iniciamos essas obras, Mestre Álvaro não iniciamos, mas contratamos, e que infelizmente não teve sequência posteriormente, boa parte dessas obras, então eu quero dar sequência, quero integrar o sistema Transcol ao sistema de aquaviário. Então, esse é um trabalho que nós queremos fazer na área de mobilidade, dialogando
dialogando sempre com a sociedade, que é a característica que norteia todas as funções públicas que eu exerço. Então, essa é a diferença de quem pensa o presente, os 4 anos e o futuro da região metropolitana e do Estado do Espírito Santo. Candidato André Moreira, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Felizmente existe o YouTube. Entre no YouTube e coloquem repressão do movimento social durante o governo Casagrande, que vocês vão achar uma série de vídeos de repressão da polícia militar contra os movimentos todos, e não só contra as pessoas que eventualmente estivessem depredando alguma propriedade privada, não. Tem gás de pimenta na cara do manifestante, isso está no YouTube, e o mais importante é vocês saberem o seguinte: a sociedade capixaba estava certa. Porque ele teve que, lá em abril de 2014, dizer que a política da Rodossol, que o valor que a gente paga de pedágio da Rodossol já tinha sido pago a construção toda da ponte. Mas ele só olhou isso em 2014, quando ele descobriu que a Rodossol, que as empresas da Rodossol não apoiariam ele para a reeleição em 2014. Então, gente, vocês têm que entender que mobilidade urbana se faz com a oitiva da sociedade, sabendo para onde a sociedade vai, de onde ela vem e como ela vai. É um programa de mobilidade urbana que respeite a opinião da sociedade capixaba. Obrigado, candidato. Candidato Renato Casagrande, 1 minuto para a tréplica. Na verdade, o governo precisa de atuar, o governo precisa de agir, a sociedade quer que o governo atue, a polícia ela tem essa função de conter qualquer depredação de patrimônio. Todas as manifestações legítimas foram totalmente respeitadas. Agora, quando um ou outro que deseja criar tumulto e criar um ambiente de prejuízo ao patrimônio público, que vocês lembram a depredação do Palácio Anchieta, ou que queira depredar um patrimônio privado, é de fato função do governo atuar, e aí eu assumo que de fato nós atuamos, mas contendo esses manifestantes. A outro assunto da ponte, nós tomamos a decisão assim que o Tribunal de Contas publicou o seu relatório. O governo tem que ter responsabilidade, a agência de serviço tomou a decisão após a publicação do relatório do Tribunal de Contas, porque isso dava base para que a gente pudesse suspender o pagamento do pedágio. Foi isso que nós fizemos de forma muito responsável. Ok, candidato Casagrande, muito obrigado. Bom, assim nós terminamos o segundo bloco. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos com o terceiro bloco de perguntas livres. Sai daí não, a gente já volta. Estamos de volta com o debate com os candidatos ao governo do Espírito Santo. Este terceiro bloco é o bloco de perguntas livres. Então vamos ver como são as regras para esse bloco. Roda aí. Nesse terceiro bloco nós teremos perguntas livres. O candidato vai escolher um oponente e fará a pergunta. Cada candidato só poderá responder até 2 perguntas em cada rodada. O sorteio da ordem de quem pergunta será feito ao vivo. Pergunta 30 segundos, resposta 2 minutos, réplica e tréplica 1 minuto. Então vamos para a primeira rodada. Eu vou sortear o candidato que começa a fazer a pergunta. Candidato Aridelmo Teixeira, quem o senhor escolhe para responder a sua pergunta livre? Renato Casagrande. 30 segundos, candidato. Bom, aparentemente, o candidato, quando começou o processo eleitoral, teve uma frase célebre lá dizendo que a escola viva era marketing e ele iria acabar. No momento seguinte, ele viu que não era bem isso, que era de tempo integral, que ele iria dar continuidade. E parece que eu vi ontem numa propaganda, bem passando meio de lado, que ele agora está se instituindo como o pai da escola de tempo integral no estado do Espírito Santo. Então eu queria saber exatamente qual o candidato que está aqui, o que é contra, o que não é mais ou menos, ok, ou candidato. Candidato Renato Casagrande, 2 minutos para a resposta. Candidato Aridelmo, população que está nos acompanhando, o candidato está aqui, é o candidato que fala o que tem que falar do início ao fim. E eu disse que o nome Escola Viva é um nome da propaganda do governo, mas a escola é a escola em tempo integral, que está prevista no Plano Nacional e no Plano Estadual de Educação, que até 2025 nós temos que chegar a 50% dos alunos estudando em escola em tempo integral. O que eu disse, e faço crítica, é que nós vamos avançar na escola em tempo integral, mas vamos avançar discutindo e vamos avançar debatendo com os professores e com a comunidade, para que a gente não tenha problemas com os estudantes de uma região que deixa de estudar, deixa de fazer um curso de formação profissional. Então, essa é a posição clara que eu sempre tive, porque lá em 2014, esse modelo que foi implantado em 2015, esteve junto conosco discutindo
essa ação, e essa ação nós deixamos para 2015 porque não queríamos implantar um modelo que pudesse ser implantado numa época de eleição, porque poderia não dar certo. Nós adiamos e implantamos em 16 escolas a educação em tempo integral, em outro formato em 2014, e vamos sim atender ao Plano Nacional e ao Plano Estadual de Educação, para que a gente possa dar qualidade de educação, mas não só as escolas em tempo integral. Nós queremos levar a educação de qualidade às outras escolas, demais escolas de tempo normal. Queremos uma política de formação para os professores, queremos retornar como era a educação de jovens e adultos, no nosso governo que era de muito mais qualidade. Queremos educação no campo, que foi infelizmente encerrada na atual gestão. E nós queremos, na verdade, abrir escolas onde tem aluno, porque muitas foram fechadas. Então, nós temos que fazer um trabalho que promova um avanço integrado da qualidade da educação em todas as escolas, e a educação ser um instrumento de inclusão, não um instrumento de exclusão, porque a gente tem que garantir o presente e o futuro da nossa juventude. Candidato Aridelmo, 1 minuto para a réplica. Essa eleição, para mim, é um negócio interessante. Parece que tem um candidato aí que bateu a cabeça 4 anos atrás e acordou agora e está meio fora de rota. Porque no governo dele, ele fez qualidade de educação. É porque ele não sabe o que é qualidade de educação. O IDEB dele ficou estagnado. Ele pegou a 3,4, caiu para 3,3, devolveu a 3,4, com a receita crescendo mais de 10% em termos reais. E ele fala que sabe fazer educação de qualidade. O que ele chama de escola integral, vai lá e pergunta. Ele não tem a menor noção do que está falando. Não é à toa que hoje nós não batemos a meta nacional do IDEB, simplesmente porque foi no governo dele, foi o único período da nossa história, depois que o IDEB foi instituído, que nós caímos. Olha só, receita subindo, educação descendo, isso é o quê? É a velha política. E é por isso que o Aridelmo está aqui. Nós temos que pegar a velha política, pessoal, Aridelmo 14. Candidato Renato Casagrande, 1 minuto para a tréplica. Ele sabe que ele não está falando a verdade. É muito ruim isso, porque num período eleitoral é bom que a gente fale a verdade independente das disputas. Nós, em 2011, tivemos uma queda no IDEB no ensino médio devido à herança que nós recebemos do governo anterior. E uma resolução do governo anterior que não permitia que um aluno pudesse recuperar em 1 ou 2 disciplinas, fazendo essa disciplina no ano seguinte, mudando de série. Ou fazendo uma prova final, tinha que repetir o ano todo. E o IDEB tem a ver com a reprovação, tem a ver com a evasão. Então, quanto mais reprovação, menor o IDEB. Aí depois nós corrigimos essa resolução equivocada do governo anterior e o IDEB voltou a subir. Subiu em 2013, subiu em 2015, porque foi herança do nosso governo que terminou em 2014. Ele mesmo disse aqui que não existe política que se faça de uma hora para outra e que dê resultado. Então, na área de educação, é um investimento que nós fizemos, que está produzindo e dando resultado para que a gente melhore um pouco a educação, mas tem que avançar muito Obrigado, mais. Candidato. Essa é a nossa proposta. Muito obrigado. Bom, agora quem faz a pergunta é o candidato André Moreira. Candidato, quem o senhor escolhe? Renato. 30 segundos. Renato, o Sérgio Neves, naquela delação premiada lá, disse que você e Paulo Artung eram do mesmo governo. É o mesmo grupo político, né? Na verdade, uma continuidade desses governos. Eu queria saber se você vai continuar com a mesma prática que o Artung adotou e que você adotou, de retirar dinheiro da educação para passar para o déficit previdenciário e contabilizar como MDE, que vocês têm feito, que foi denunciado pelo Sérgio Majeski, que só na sua primeira gestão foram 1 bilhão e 700 milhões retirados da educação para isso. Candidato Renato Casagrande, 2 minutos. Candidato André, eu quero esclarecer que qualquer delação é preciso ver se ela se processou, se tem ações, se tem análise de fato, tá certo? Para que ela possa se consolidar ou não. Tem nenhum processo que tramita contra a minha pessoa em nenhuma instância da justiça. E quando for acontecer alguma análise, vai verificar que aquilo que eu falei foi a verdade. Mas a questão relacionada a recurso da educação, nós precisamos de ter clareza que estamos seguindo as recomendações do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Nós, que eu falo, quando nós estávamos no governo. Se o Tribunal de Contas do Estado tomar uma decisão diferente daquela que nós praticávamos na época, nós teremos que alterar. Tanto é que os 4 anos do nosso governo, as nossas contas foram aprovadas por unanimidade pelos auditores do Tribunal de Contas e pelos
profissionais e conselheiros do Tribunal de Contas. Então, fizemos aquilo que a legislação nos permitia fazer. Se tiver uma decisão contrária e vocês me derem a oportunidade de ser governador do Estado, eu alterarei a forma de contabilidade. Então, é isso que a gente tem que fazer, porque nós temos normas a seguir e o Tribunal de Contas é um órgão de controle. E que esse órgão de controle precisa ser seguido. Não dá para a gente tomar decisões que sejam decisões que não estejam em sintonia com o órgão de controle. Mas mesmo assim, mesmo com essa decisão que alguns julgam equivocada, nós ampliamos muito o investimento na área da educação, em reforma de escola, em formação de professor, mestrado, doutorado. Nós avançamos muito no recurso direto para a escola, e nós demos à escola autonomia para que pudesse ter as condições adequadas para o funcionamento da área da educação. Então, permitiu que a gente fizesse um investimento em infraestrutura e em qualidade dos nossos profissionais para que permita que cada escola seja um centro de excelência. Obrigado, candidato. Candidato André Moreira, 1 minuto para a réplica. Renato, todo mundo sabe que essa decisão do TCE, que te autorizou a fazer, feita em 2012, durante seu governo, essa regulamentação, ela é inconstitucional, tanto que o Magesc entrou com ação de representação que o Ministério Público Federal recebeu e fez uma ação de inconstitucionalidade com essa disposição. No seu governo e no governo de Paulo Artung, em nenhum ano foi colocado 25% do orçamento para a educação, justamente por essa pedalada fiscal que você deu igualzinho a ele. Igualzinho, que só no último ano de Paulo Artung foram 700 milhões de reais retirados da educação. E o artigo 34 da Constituição diz que isso é caso até de intervenção federal no Estado por não cumprimento das verbas mínimas para a educação. Então, Renato, nós temos o compromisso de ampliar para 30% o valor da educação, porque só a educação vai salvar o Espírito Santo de um futuro terrível que você e Paulo Artung condenaram o Espírito Santo a esse futuro por conta da falta de investimento em educação. Candidato Renato Casagrande, 1 minuto para a tréplica. Na verdade, você tem uma regra a seguir. Se a Justiça tomar uma decisão diferente, que conteste uma orientação do Tribunal de Contas, é bom que o cidadão que está nos acompanhando, nos ouvindo, nos vendo, saiba que nós seguimos uma regra no período que eu governei o Estado, de 2011 até 2014, no caso 2012 até 2014, seguimos uma regra determinada e orientada pelo Tribunal de Contas do Estado, que é o órgão de controle. Então, nós fizemos e praticamos um ato regular, lícito, e que se tiver uma alteração, essa alteração será necessariamente orientada pelo Tribunal de Contas e por decisão judicial, e que seguiremos nos próximos anos aquilo que for orientado. Mas nós continuaremos a priorizar o investimento em educação. Nós temos que fazer um grande programa de formação profissional para os professores, mestrado, doutorado, especialização, para que as nossas escolas sejam, de fato, centros de excelência. É isso que nós vamos fazer, independente de decisão da Justiça ou do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Obrigado, candidato. Bom, agora quem vai fazer a pergunta é o candidato Carlos Manato. Candidato, pode escolher, menos o Renato Casagrande, que já respondeu a 2 questões, ok? Quem o senhor escolhe? Rose de Freitas. 30 segundos, candidato. Rose, nós todos sabemos que você é a senadora da bancada que mais traz recursos para cá. Todos nós temos que te dar essa honra porque você faz isso. Você sendo governadora, tem algum plano que você pode fazer para pegar essa sua experiência para trazer mais recursos para o Estado, porque você vai fazer falta lá? Candidata, 2 minutos. Muito obrigada, inicialmente, pelo elogio. Faço mesmo, a Vossa Excelência, meu companheiro, querido Manato, você também não desistiu do aeroporto. Isso é fundamental. Olha, essa pergunta é feita todo dia, toda hora, em qualquer lugar. Eu sei, eu sou de trabalhar, você não é fácil para uma mulher também ser candidata a governadora no Espírito Santo, na região sudeste, o estado com maior índice de feminicídio, violência doméstica e de gênero. Então, eu queria dizer assim, muito obrigado, mas tem um momento, e você sabe do que eu vou falar, Manato, em que você enfrentou vários obstáculos. E eu, como sempre, contei com o seu apoio, estivemos juntos em muitas lutas, para você trazer recursos para um Estado que ele se acanhou.
ele ficou tímido, ele esqueceu que o governo federal nos deve. Nós pagamos imposto todos os dias, temos que buscar o que é nosso, né? Eu estou ouvindo essa discussão toda, me passou um filme aqui na cabeça, que foi exatamente da área da educação. Nós aumentamos em conjunto, com o apoio de todos e por iniciativa de vários, os IFES no Estado do Espírito Santo. Somos no estado do país que mais IFES tem. O que eu quero dizer sobre isso? Nesse momento, e eu vou falar para você que é médico, nós estamos levando 14 aparelhos de hemodiálise para Santa Casa de Cachoeira e Castelo, inclusive terra do nosso ex-governador. Olha só, não é possível você pensar num estado isolado, que usa os seus recursos da sua receita, da sua arrecadação, que por vezes está lá em cima, por vezes está lá embaixo. No caso dessa recessão, nós estamos vendo que o governo atual tem menos recursos que teve o governo passado. Eu vou buscar parcerias, sim, fundamentais. Qualquer um que ganha, que tem que sair do isolamento, tem que tirar do Estado essa mentalidade de coitadinho. Vou buscar parceria para construir as obras necessárias para a população do nosso Estado. Muito obrigado, candidato Manato. 1 minuto para a réplica. Você que está me ouvindo, todos vocês sabem da minha ligação com Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro será o próximo presidente da República. Todas as pesquisas dizem isso. Então peço a você, se você quer ajudar o Espírito Santo, vão votar naquelas pessoas que têm compromisso com Jair Bolsonaro. Aquelas pessoas que vão estar lá, que vão defender as mesmas ideias de Jair Bolsonaro. Vão conseguir trazer esses recursos. Se você votar em alguém que não está ligado a Jair Bolsonaro, o que vai acontecer? Jair Bolsonaro não vai conseguir colocar aquela reforma que ele quer. Ele não vai conseguir, porque as pessoas não vão apoiar. E se você botar pessoas ligadas ao Bolsonaro, eles vão poder trazer muito mais recursos. Como se vocês votarem num governador ligado a Bolsonaro, ele vai trazer mais recursos para cá. Tudo que eles estão prometendo aí que não conseguiram fazer em um monte de anos, Manato vai conseguir, porque eu sou ligado a Jair Bolsonaro. Então, por isso eu peço a vocês, votem nos candidatos de Jair Bolsonaro. Obrigado, Rose. Candidata Rose, 1 minuto para a tréplica. Olha, eu lamento tanto contrariar o Manato, de quem gosto muito, mas nesse momento nós estamos tentando chegar a algum lugar com esse debate aqui. Algum lugar. Primeiro, nenhum presidente da República, seja ele quem for, negou qualquer recurso para o Estado do Espírito Santo, seja no governo Zé Inácio, seja no governo de Albuíno, seja no governo Casagrande, seja no governo Paulo Atum. Temos que saber nos colocar diante da União, não como pedintes, mas como aquele que resgata os impostos que todos os capixabas pagam. Então, é devido a nós, a obra do aeroporto, que acha que foi um presente, não foi um presente. Duplicar a 101 não é presente. Nós ficamos brigando anos até entregar para a iniciativa privada, a 262, construir hospitais, equipá-los. A maioria dos hospitais não tem equipamento. Falam da Rede Cuidar, que é um belo projeto, mas vou dizer, existiu a Rede Cuidar, porque nós vamos buscar os equipamentos para manter funcionando a Rede Cuidar em qualquer lugar que seja instalado. Muito obrigado, candidata. Bom, agora eu vou sortear o próximo a fazer a pergunta. Quem vai fazer a pergunta agora é a candidata Jaqueline Rocha. Quem a senhora escolhe, candidata? Aridelmo. Ok, 30 segundos. Aridelmo, nós estamos aqui discutindo a política do Estado do Espírito Santo, trazendo, de fato, o novo e a renovação da política. E como a gente tem falado nos nossos encontros, debatendo as prioridades da população, lá no bairro aqui da Band de Cachoeiro e Itapemirim, tem um hospital chamado Elefante Branco. O que você acha que se passou pelas gestões anteriores do nosso estado que não realizaram, não finalizaram a entrega daquele hospital? Ok, candidata Aridelmo, 2 minutos. Pois, Guilherme, na realidade, esse é um problema da velha política, né? Então, como gasta-se muito tempo botando para dentro do sistema os amigos que perderam a eleição e tudo mais, pouco tempo se dá no planejamento das ações que devem ser executadas. Então, que todo mundo sabe na iniciativa privada, se você não faz um bom projeto, com início, meio e fim, com muita qualidade, a probabilidade de você entregar uma obra pública dentro do prazo é basicamente zero. Então, como as pessoas não são profissionais, olha só, você tem um serviço público formado pelos efetivos, as pessoas
que fizeram um concurso, aí vem esses partidos com 18 partidos pendurados no ombro, um monte de gente perde o emprego, o que eles fazem? Enfia isso para dentro do serviço público, é igual o coração, né? Gera aquele colesterol maligno assim, que emperra toda a estrutura de funcionar. Com isso, o que acontece com os projetos? Projetos mal feitos, projetos mal executados, que levam aonde? A paralisação de obra, desperdício de recurso público, que você não consegue atender a população. No nosso governo, Jaqueline, a prioridade é planejar. Isso é o que eu melhor sei fazer, faz parte da minha formação, tem doutorado na área, justamente a pegar o quê? Se a área de saúde, por exemplo, está citando, o problema não é só o hospital, é um problema? É, só que nós voltamos naquela questão que abrimos aqui o debate. Na realidade, hospital é para cuidar da doença. Nós temos que fazer a prevenção também. Então, é o planejamento de toda a cadeia. É óbvio na minha gestão, nós vamos ser eleitos no dia 7 de outubro, IDELMO 14 com vocês, nós vamos passar a planejar obra por obra, mas com profundidade. Com quem? Com pessoas técnicas. No meu governo, nós não teremos políticos profissionais. Aqueles políticos velhos que perdem a eleição e voltam de tempo em tempo para onde? Para a gente poder limpar essa nova política, limpar a velha política, trazer a nova política. Com isso, você pode esperar que no meu governo nós vamos fazer todas as obras. Quando iniciarmos, é para acabar a obra e entregar o produto ao cidadão. Obrigado. Candidata Jaqueline, 1 minuto para a réplica. Aridelmo, eu quero dizer para você e para todos os eleitores que estão aí nos assistindo nesse momento, que infelizmente existem os patrocinadores do golpe aqui no estado do Espírito Santo, que congelaram o investimento em saúde, educação, assistência e que estão disputando, inclusive, reeleição aqui para governo do estado. É um desrespeito com a população, alguém que teve a oportunidade de chegar ao governo do estado, de ser governador e não conseguir inaugurar aquela obra que é de tão importância. Será que aquela obra não valia a pena ser terminada? Será que ela não seria tão importante para a população do entorno de Cachoeiro de Itapemirim, dos municípios da região? E é por isso que nós estamos aqui, não nos aventurando na política, mas para fazer de fato um debate real, onde a sociedade possa escolher o melhor projeto e, com certeza, o presidente Lula, o Haddad e eu estaremos unidos para trazer as opções para o estado do Espírito Santo. Candidato Aridelmo, 1 minuto para a tréplica. Você tá corretíssimo, né? Um dos programas do candidato é justamente botar todas as obras para andar, mas ele deixou um monte parado. Por quê? Porque é da velha política. Velha política, o Capixaba foi para a rua em 2013, exigindo mudança, exigindo pessoas que tivessem competência. Por exemplo, você tem que dar exemplo. Estão gastando R$4.900.000 com Santinho e se diz responsável com dinheiro público. Mãe, quanto você faria com isso? Diretora de escola, o que você faria com R$4.900.000 na sua escola? No hospital, PA, quantas vidas você salvaria? E gente fazendo santinho. Na nossa gestão, é profissionalização. Dinheiro é só aquele que vai na pessoa. Nós vamos cuidar da pessoa e não dos amigos políticos empregados. Por isso, a nossa gestão será estritamente profissional e você vai entender a diferença. Depois de 4 anos, você nunca mais vota num político profissional. Obrigado, candidato. Bom, quem faz a pergunta agora é a candidata Rose de Freitas. Candidata, quem a senhora escolhe? André. Por favor, 30 segundos. André, o estado do Espírito Santo tem muitas obras paralisadas. Elas se acumularam ao longo de anos. Nós sabemos que esse momento de agora é um momento com arrecadação menor. O governo anterior teve uma arrecadação maior. Perguntaria como candidato, como é que você veria, nesse momento de recessão, a continuidade dessas obras, se será possível realizá-las e através de que meios? Candidato, 2 minutos para a resposta. Rose, isso é interessante, né? Cais das Artes e Kleber Andrade. Um é o espelho do outro. Administração Paulo Artung e administração Renato Casagrande. Incompetência na gestão dessas obras. Obras paralisadas por falta de gestão e de acompanhamento. Então, a gente precisa tomar cuidado com as obras que vão fazer. Outra obra importante que foram contratados mais de R$1 bilhão
para a contratação do modelo do BRT, que também não saiu do papel. É dinheiro que virou dívida pública do Estado do Espírito Santo. Então, além de dar conta da dívida corrente, daquilo que a gente precisa fazer para manter educação, saúde, segurança, cultura e tudo mais, nós ainda aumentamos a dívida pública com um sonho que não se realizou. Alguém queria colocar a marca dele como gestor do BRT e ele não se realizou. Como é que a gente precisa fazer isso, Rose? Primeiro, nós temos que acabar com esse modelo de isenção fiscal irresponsável. Você sabe que Paulo Hartung não permite que nenhum de nós aqui saiba quem são as empresas que recebem as isenções fiscais, os benefícios fiscais no Estado do Espírito Santo. Nós precisamos saber, porque só no primeiro ano do Paulo Hartung, ele retirou 1 bilhão e 100 das despesas, o corte de despesas, que equivale a um ano do que são os benefícios fiscais. Então, nós não temos dinheiro para fazer obra. O Cais das Artes parece que ele quis criar como a grande pirâmide do tempo dele, passou para o Renato também não conseguiu terminar e voltou para Paulo Hartung, ele não conseguiu terminar e agora está querendo colocar mais dinheiro público, empacar mais dinheiro público ali. A gente tem que pensar, tem que fazer uma auditoria muito grande nessas obras todas, porque o nosso compromisso é com o interesse da população. Ninguém perguntou à população se queria um Cais das Artes. O Kleber Andrade já tinha mais apelo também, mas que tamanho o Kleber Andrade, que também está sem terminar. Então, assim, a gente tem que perguntar à população o que vai fazer e está sempre olhando o interesse do capixaba. Essas obras não podem ser iniciadas se elas não forem muito bem planejadas para ter fim dentro dos governos. Obrigado, candidato. Candidata Rose, 1 minuto para a réplica. Essa é a razão pela qual eu disponibilizei o nosso nome com a candidatura ao governo. Primeiro, obras inacabadas não pode ter em governo nenhum. A prioridade para a sociedade, eu não falo que vou fazer BRT, não falo que vou fazer obra faraônica, que vou construir outra ponte, porque a saúde tem que estar de pé, tem que funcionar em qualquer lugar do Estado. Não se permite pensar que um hospital, que alguém tem que sair de Pedro Canário, tem que sair de Coporanga, vir a Vitória para fazer hemodiálise. Olha o que nós estamos fazendo agora, levando hemodiálise para o norte do estado, capacitando lá em São Mateus, e levando lá para Castelo, a Santa Casa, para Cachoeira, aumentando, inclusive, o atendimento. Isso, minha gente, é desumano pensar que alguém recorre para cuidar do seu filho, do seu pai, de si mesmo, para parir uma criança na calçada, porque nós não temos uma maternidade construída no Estado do Espírito Santo. A resposta da candidatura é essa que eu gostaria de dar. Obrigado, candidato. Candidato André Moreira, 1 minuto para a tréplica. A gente já falou da saúde, a gente precisa interiorizar a saúde. A ambulância não pode ser a única forma da saúde para as pessoas no interior. Mas, Rose, a gente tem que falar uma verdade. Com a votação da emenda 95, você e Manato votaram a favor do corte dos gastos, do teto de gastos. Fazer qualquer alteração na saúde é muito difícil, porque a gente depende de dinheiro federal. O SUS integra dinheiro federal, estadual e municipal, e a federação é que tem, a União é que tem a maior parte dos recursos. A gente tem que ser responsável com o que a gente propõe e não pode ser responsável só no discurso. No governo do PSOL, saúde é fundamental, mas que para a gente consiga garantir saúde é preciso ter recursos, mudando o modelo de desenvolvimento, mudando a política de isenções fiscais irresponsáveis e também ajudando no plano federal a revogar essa emenda 95 que retira dinheiro da saúde e da educação, na verdade daquilo que é fundamental para o povo brasileiro, para o povo capixaba. Por isso o PSOL 50 bolos também para acabar com essa reforma. Obrigado, candidato. Bom, para finalizar a nossa rodada 1, quem finaliza fazendo a pergunta é Renato Casagrande. Candidato, pode perguntar para qualquer candidato. Quem o senhor escolhe? Vou perguntar para a candidata Jaqueline. Ok, o senhor tem 30 segundos. Jaqueline, eu compreendo que o trabalho e o investimento na área do esporte é um trabalho muito importante para que a gente possa tornar uma escola mais atraente para o jovem, para o aluno, e também um grande instrumento de combate à violência, porque integra muito as comunidades. Então, qual é a proposta que a candidata escreveu e apresentou ao Tribunal Regional Eleitoral com relação ao esporte? Candidata, 2 minutos. Bom, primeiro que nós vamos fazer uma coisa que nenhuma outra gestão fez, Renato, e que nem a sua gestão fez, que foi a valorização do esporte amador. Eu sou do município de Colatina e o time do Colatina encerrou suas atividades profissionais em 2014 por falta de incentivo e por falta de um olhar especial para o esporte no estado do Espírito Santo. Então, a sua gestão não deu conta disso. Campo Bom de Bola
não faz integração, não significa que o fato do campo estar ali no meio da comunidade, que a comunidade de fato pertence ou se sente com o direito de usufruir aquele espaço. Além de instalar apenas futebol, nós, no nosso programa, apresentamos, além da valorização do esporte amador, colocamos também como prioridade criar um centro que possibilite os atletas de alto rendimento representar o nosso estado do Espírito Santo. E aí, gente, aliado também ao turismo, o esporte, ele traz empreendimento. O esporte, ele traz a perspectiva da geração de emprego e renda quando você cria um calendário no estado, quando você utilize os campos que existem, os campos de várzea no estado do Espírito Santo, e não só o futebol. Estamos falando aí do handebol, dos campeonatos estudantis, e de fato fazer com que as pessoas sintam abraçadas nesse segmento, porque infelizmente ele foi abandonado e as estatísticas mostram que o que foi colocado pelo governo nas gestões anteriores de espaço alternativo virou espaço ocioso que agora está ocupado pela violência. Candidato Renato Casagrande, 1 minuto para a réplica. Na verdade, nós fizemos um grande investimento na área do esporte, né? A infraestrutura foi muito importante, os 167 campos bom de bola, praça saudável, quadras em escolas, campo de areia em praças, o Kleber Andrade, que nós não conseguimos terminá-lo completamente, mas ele está sendo utilizado e foi utilizado para que a gente pudesse receber em 2014 2 seleções que se prepararam aqui para a Copa do Mundo. Então fizemos um grande investimento na área da infraestrutura esportiva que hoje produz uma integração da comunidade, mas também investimos no centro de alto rendimento. Aqui em Bento Ferreira, o trabalho que a gente fez aqui para receber atletas de alto rendimento foi fundamental para que os capixabas pudessem ir para outros estados e para o mundo defender a bandeira do Espírito Santo. E é isso que nós queremos, desejamos fazer, porque compreendemos que o esporte é de fato um instrumento de integração, de criação de personalidade. O esporte é um instrumento para a gente atrair o jovem para a escola. Obrigado, candidato. Candidata Jaqueline, 1 minuto para a réplica. Na nossa proposta, a gente tem como valorização a cultura, o esporte, o lazer, de maneira que toda a população se sente pertencente desse segmento. É por isso que nós queremos valorizar o esporte amador, criar o campeonato rural de nível estadual, para que esse esporte seja valorizado, criar o campeonato quilombola, também integrando todas as comunidades, porque já teve uma edição, mas organizada pelos movimentos sociais, do qual não recebeu incentivo por parte do governo do estado. Ter também uma linha onde os clubes capixabas possam se sentir representados e acolhidos enquanto política pública e não abandonados, porque não adianta ter só a obra, não adianta ter só o estádio, se quem faz time são pessoas. Então nós estamos falando de investir em todas as pessoas. Nós queremos valorizar desde aquela que leva a bola para casa, que lava o uniforme, até aquele que joga e que representa e leva o nome do Espírito Santo para todas as fronteiras. Obrigado, candidata. Bom, vamos seguir então para a segunda rodada, né? Zera tudo. Agora eu vou começar a fazer um novo sorteio de quem começa perguntando, ok? Quem começa perguntando nessa rodada é a candidata Jaqueline Rocha. Quem a senhora escolhe, candidata? Escolheu o Renato Casagrande. 30 segundos. Renato, já foi falado aqui anteriormente sobre as manifestações de 2013, que era a respeito da questão da mobilidade urbana. Só que na sua gestão, os estudantes eles foram apedrejados, presos, maltratados, todas as vezes que tentaram protestar. 8 anos depois, o senhor mantém a sua mesma maneira de gestão ou você vai chamar para o diálogo? Candidato, 2 minutos para a resposta, por favor. Jaqueline, 5 anos depois, eu manterei e mantenho a mesma postura de respeitar os manifestantes. Eu respeitei todos os manifestantes e agi como um governador tem que agir e orientei a polícia a agir de acordo com a tática da polícia, que é preparada para isso, para que a gente pudesse conter qualquer excesso. Isso foi fundamental. Eu, de novo, falo
da depredação de diversas lojas, de novo falo da depredação do Palácio Anchieta, de novo eu falo de que alguns poucos, misturados a uma grande maioria que estava ali se manifestando legitimamente, tinham que ser contidos, porque nem todos, infelizmente, tinham o objetivo comum de levar uma bandeira, de protestar, de reivindicar aquilo que podia ser bom para o país e para o Estado do Espírito Santo. Então, nós fomos justos, conversamos, dialogamos. Aquele movimento, não sei se vocês lembram aí, estão nos assistindo em casa, aquele movimento não tinha uma entidade à frente daqueles movimentos. Eram movimentos feitos pela rede social, mas mesmo assim nós identificamos os principais líderes e eu sentei como governador chamando esses líderes algumas vezes. O governo sentou permanentemente, discutimos sistema de transporte coletivo, discutimos plano de mobilidade metropolitana. O governo esteve sempre aberto. Agora é importante que a gente marque uma diferença. Governo aberto ao diálogo não significa governo passivo, que não cumpre as suas obrigações. Nós temos que cumprir as nossas obrigações de evitar os excessos. Então, é papel de um governador fazer isso. Eu fiz e, se tiver que fazer, farei de novo, respeitando todos aqueles de boa fé que querem se manifestar e todos aqueles que querem levar uma bandeira legítima, sem depredação, né? Porque a depredação acaba, de fato, causando um transtorno, um prejuízo que não é uma boa referência para quem quer ir para a rua se manifestar. E muitos manifestantes pararam de manifestar porque viram aquela depredação, infelizmente, contida em algumas pessoas. Obrigado, candidato. Candidata Jaqueline, 1 minuto para a réplica. Renato, infelizmente eu não tenho como concordar com o seu posicionamento. Uma vez porque fazia parte das manifestações e também fazia parte da direção do partido que compunha o seu governo, que é o Partido dos Trabalhadores. Nós tínhamos a vice-governadoria, 5 deputados, uma senadora, uma deputada federal, e o senhor, inclusive, pediu para que a bancada do PT votasse favorável à manutenção do pedágio, o que não aconteceu. Nós votamos contra todas as vezes em que o senhor se posicionou contra o povo. Todas as vezes que o senhor se posicionou ao lado, que não era da classe trabalhadora, ao lado das manifestações, nós pressionamos inclusive a direção do partido para que se pudesse cumprir a voz popular. E a outra coisa, no meu projeto, eu chamarei um plebiscito para ouvir você sobre o fim do pedágio, porque essa ponte já está paga e precisa rever o contrato da Rodossol. Então, nós precisamos lutar, sim, pelos nossos direitos, mas enquanto gestora, temos que ter a responsabilidade de ouvir candidata. O que a população quer. Candidato Renato Casagrande, 1 minuto para a tréplica. O que o cidadão e a cidadã capixaba pode ter certeza da minha postura, se me derem chance de governar esse Estado mais uma vez, vocês sempre terão da minha parte diálogo. Mesmo que o governo esteja certo, eu dialogarei. Nós vimos o que aconteceu no ano passado, a ausência de diálogo que causou. Então, assim, nós vamos dialogar para evitar prejuízo à sociedade. Então, mesmo que a gente esteja certo, eu vou dialogar. Outra postura que o cidadão, a cidadã pode ter de mim, falando para vocês aí diretamente, vocês vão ter um governador responsável, tá certo? Que vai tomar as medidas de acordo com as possibilidades do governo. Então, assim que o Tribunal de Contas publicou um relatório preliminar, apontando desequilíbrio no contrato da ponte. A Agência de Controle do Estado imediatamente tomou a decisão de suspender o pedágio. Então, assim, é responsabilidade. Tudo que é tomado, toda medida tomada de forma afoita, sem ter um embasamento técnico, ela pode ser populista, pode causar prejuízo à sociedade. Vocês não vão me ver causar prejuízo à sociedade capixaba. Bom, próximo a fazer a pergunta é a candidata Rose de Freitas. Candidata, quem a senhora escolhe, por favor? Manato. 30 segundos. Manato, a agricultura familiar, ela é responsável por 74%, mais um pouquinho, no total de trabalhadores rurais que fazem parte dessa rede da agricultura familiar. A agricultura é importante para a nossa economia. Me chamaram muitas vezes de deputada e senadora do interior, porque eu cuidava particularmente de levar equipamentos, brigar pelas estradas. O que você faria para trabalhar em parceria com os municípios essencialmente agrícolas para melhorar essa condição de escoamento dessa produção? Candidato Manato, 2 minutos para a resposta. Primeiramente, eu vou fazer o projeto Plantar Água. O que é plantar água? É cuidar das nascentes, do olho d'água, é recuperar a mata ciliar e fazer as represas. Logicamente que nós vamos pegar o IEMA, todos os órgãos, né, que estão aparelhados com aquela esquerda festiva lá dentro, e vamos fazer a liberação
das licenças. Em parceria com as prefeituras, nós podemos terceirizar para que eles liberem essas licenças. Quando você planta água, você tem água, o que vai acontecer? Durante a seca, o agricultor vai ter água para irrigar, porque nós somos um estado totalmente agrícola. Nós vamos fazer os caminhos dos campos que estão aí, antes de fazer um novo caminho do campos, nós vamos recuperar os caminhos dos campos antigos, que tem mais de 10 anos e a maioria está destruída. O que nós vamos fazer é pegar em todos os municípios aquelas pontes de madeira, pinguela, que é um problema para o agricultor, nós vamos transformar todas em 2 anos em pontes de concreto. Pontes de concreto é um valor irrisório, é quase R$ 1.500 um metro quadrado de ponte. Com isso você vai dar dignidade ao produtor, com isso você vai fazer que ele escoa a produção dele, você vai fazer que a ambulância pode ir lá, você vai fazer que o transporte escolar, você vai dar dignidade ao produtor. Essas são as medidas que a gente tem que fazer. Nós temos que pegar os nossos bancos de fomento, aí tem o Bandes, né, até o Banesp também, facilitar, ver esses empréstimos que estão lá, né, e o que pode ser feito quando eles perderam o que eles têm, né, dignidade, perderam a produção dele. Então nós temos que valorizar o homem do campo, nós temos que facilitar as máquinas, nós temos que facilitar a energia rural chegar lá, nós temos que facilitar a internet chegar lá, nós temos que facilitar o telefone móvel chegar lá, uma política decente da agricultura e colocar na secretaria, no Imater, pessoas capazes, funcionários de carreira. É isso que nós temos que valorizar. O Incapé produziu café Conilon sem seca lá em Marilândia. Ok, candidata Rose, 1 minuto para a réplica. Manato, sabe que a agricultura sofre muito, né? Nas suas dificuldades ela recorre à questão do crédito e depois a sua dificuldade é pagar. Porque qualquer episódio de seca ou chuva em excesso prejudica a agricultura. E a agricultura tem tido muito pouca sustentação nos governos. Eu admiro o Caminho do Campo, mas ele não chega a 10% dos municípios do nosso estado. Eu queria dizer que a questão de investir nos reservatórios para irrigação, buscar linha de microcrédito, linha de assistência, como você mesmo citou, assistência técnica necessária, para, de vez em quando você vê, o café vai para o chão, alguém planta repolho naquele lugar, só seguindo a sua intuição de produtor. Nós precisamos ter um planejamento adequado para assistir a agricultura no interior. E colocar escola, colocar posto de saúde funcionando. Isso nós fizemos. Nós trouxemos 134 escolas para o interior do estado. 36 creches. Postos de saúde foram mais de 50. Muito obrigado. Então, quer dizer que precisa criar o seu tempo a acabou, infraestrutura para a agricultura Candidato funcionar. Manato, 1 minuto para a tréplica. Toda vez que eu votei lá em Brasília, eu votei favorável ao agricultor, certo? Votações importantes do refis dele, do financiamento, né? Nós sempre votamos favorável ao agricultor. Eu nasci em Alegre, lá nós temos uma agricultura muito pujante, né? E nós temos que ajudar o agricultor na área da saúde também, certo? Como ela estava falando do Aquidaban ali, o meu projeto para o Aquidaban é fazer uma audiência pública e transformar em materno infantil. O meu projeto para ajudar a agricultura é ir lá em São Gabriel, pegar o seminário, que é uma área de 10 mil metros quadrados, 3.800 metros de área construída, e botar um hospital lá em São Gabriel. Eu vou ajudar o agricultor, certo? É fazer um grande mutirão, uma força-tarefa para comprar mais de 20 mil ressonâncias magnéticas que estão espalhadas no estado, a grande maioria no interior do estado. Aí nós vamos cuidar das pessoas, aí nós vamos cuidar do ser humano e da agricultura. Obrigado, candidato. Bom, agora quem faz a pergunta é o candidato Renato Casagrande. Candidato, quem o senhor escolhe? Escolho a senadora Rose de Freitas. 30 segundos. Candidata, nós estamos vivendo um grande desenvolvimento tecnológico no mundo. E é importante que o nosso estado não seja apenas um estado consumidor de tecnologia. É importante que o nosso estado seja um estado provedor de tecnologia, e para isso tem que ter uma política do governo na área tecnológica. A minha pergunta é, qual é a proposta de programa para a área de inovação tecnológica apresentada no programa da senhora? Candidata, 2 minutos, ok? Primeiro eu gostaria de falar o quanto que a gente deixa de lado algumas questões, e essa é uma delas. Está no nosso programa, efetivamente, na prática, no nosso estado foi feito muito pouco. Eu posso dizer que eu trouxe recursos para que em Vitória fosse implantado um parque tecnológico ali na região de Goiabeiras, que isso travou uma discussão, a meu ver, míope, quando tentaram dividir uma área que tinha tudo
recursos, programa, projetos para fazer o investimento na área tecnológica. O senhor participou comigo no dia que nós lançamos esse projeto. Mais de 14 milhões e, no entanto, resolveram dividir a área da inovação tecnológica com moradias. Um equívoco, acabamos por perder o projeto do jeito que está. Nós trouxemos para cá a maior rede proporcional de IFES do Brasil. Não digo eu sozinha, mas junto com a bancada federal. Isso foi um passo e um avanço tecnológico. Trouxemos também recursos para construir as escolas estaduais, que também avançava no ensino tecnológico, na capacitação, que inclusive todas estão paralisadas. Em Afonso Cláudio, em Viana, em Baixo Mundu, em Una, são recursos que vieram do governo federal. Eu pretendo que isso não aconteça no nosso governo. Para isso é necessário participação, não só com o IFES, que aqui está, com a Federação da Indústria. É muito importante que a gente construa, eu vou bater nessa tecla sempre. Ninguém governa sozinho, não tem condições financeiras nem econômicas de fazer sozinho, precisamos de parcerias. E com a sociedade privada também. Temos aqui um representante da área educacional, que é a Oridel, que tenho certeza que a sua escola não vai absolutamente se omitir de fazer um projeto que capacite, que leve instrumentos e que coloque ao alcance da população mais pobre os equipamentos necessários para a gente avançar na questão da tecnologia e da inovação. Obrigado, candidata. Candidato Renato, 1 minuto para a réplica. Eu quis abordar esse tema, candidata Rose, porque de fato é um tema muito importante e não tinha sido abordado ainda no nosso debate. E nós precisamos consolidar um parque, um polo tecnológico, um parque tecnológico, um centro tecnológico, porque é o local onde vai conviver a academia, os órgãos públicos e a iniciativa privada. Mas, além disso, a consolidação de um parque tecnológico pode demorar um tempo. Então é bom que nós criemos um ambiente de inovação. Esse ambiente de inovação pode já fazer uma interação entre as diversas instituições que já existem, como o IFES, como o CEPID, como a Tec Vitória, o Senai, né, o Incaper, citando algumas aqui, vou deixar de citar outras, que não dá para lembrar de todas, mas que num ambiente um ambiente de inovação, onde o governador lidere, né, a solução de gargalos que impeça as empresas capixabas de continuar investindo em tecnologia e colocar o Espírito Santo como um grande provedor de tecnologia e não só um consumidor de tecnologia. Candidata Rose de Freitas, 1 minuto para a tréplica. Olha, na verdade, estamos novamente no círculo vicioso das nossas conversas sobre quem tem recurso para fazer isso. Várias vezes eu ouvi falar que iriam criar um fundo com base na arrecadação dos royalties para exatamente construir essa rede tecnológica ao alcance da população. Eu falo na tecnologia, não é a tecnologia de quem pode estar dentro de uma escola, de quem pretende estar incluído socialmente e tecnicamente no projeto de inovação, de capacitação da área de informação. Eu queria dizer assim, aquelas 3 escolas, Renato Casagrande, que a gente com muita dificuldade trouxe as 4 escolas, elas começaram no seu governo e elas não tiveram continuidade, estão lá paradas, que é a escola de Baixo Candu. Imagine o que é levar a tecnologia dentro de uma escola como essa, lá para Baixo Candu, extremo norte, que tem muita gente abaixo da linha da pobreza, da oportunidade, da inserção social. Nós vamos falar que o mesmo acontece nos outros municípios que eu citei. O tempo da senhora acabou, muito obrigado. Bom, agora o quarto a fazer a pergunta, pelo sorteio aqui, vai ser o candidato Carlos Manato. Candidato, quem o senhor pergunta, pode perguntar para qualquer um. Qualquer tema? Tema livre. Eu gostaria de perguntar a Renato. 30 segundos. Durante sua administração, médicos, funcionários do Hospital São Lucas, outras unidades, denunciaram a superlotação, falta de condições de trabalho, de higiene. Isso foi detectado pelo Conselho Regional de Medicina, foi detectado pelo Sindicato dos Médicos, provocaram a suspensão 2 vezes, teve um caos na saúde, as macas nos corredores. O senhor acha que isso foi responsável pela sua derrota em 2014? Candidato Renato Casagrande, 2 minutos para a resposta. Candidato Manato, a derrota a gente tem que assimilar, porque é uma decisão da população. Quando a população decide escolher um candidato, tem que ter todo o nosso respeito. Eu já ganhei eleição, já perdi eleição, nunca me viram responsabilizar ninguém. Eu fiz um governo que terminou com quase 80% de aprovação, mas a sociedade achou que o outro candidato ia fazer um trabalho melhor, tá certo? Nesses 4 anos que nós estamos terminando.
Mas no São Lucas, nós abrimos a primeira etapa do São Lucas, tá certo? E começamos a funcionar com o São Lucas efetivamente. É bom que a gente lembre a sociedade também que nós concluímos a obra do Jaime Santos Neves e abrimos o Jaime Santos Neves, uma obra hospital público do Estado do Espírito Santo com 425 leitos. Então, nós levamos serviço, nós reabrimos o Hospital do Ferroviário que tinha sido fechado, nós ampliamos as parcerias com os hospitais filantrópicos, nós prestamos serviços que não existiam de cirurgias cardíacas e de tratamento de câncer em Colatina, abrimos 10 leitos de UTI no Hospital de Barra de São Francisco, colocamos lá também cirurgias ortopédicas, fizemos parceria com a Santa Casa de Castelo, abrimos leitos de UTI lá em Guaçuí, fizemos parceria com o Hospital de Mimoso do Sul, de Venda Nova e assim por diante, na diretriz de interiorizar o desenvolvimento e nós também deixamos pronto e equipado o Centro de Especialidades Médicas, que a atual gestão rebatizou de Rede Cuidar. Deixamos pronto o de Nova Venécia, o de Linhares, o de Santa Teresa, o de Guaçuí e o de Domingos Martins, né? Nessa visão de que a gente possa reduzir o serviço prestado com consultas e com exames. Então, fizemos um cofinanciamento na área de saúde, que foi importante, conseguimos construir 47 unidades de saúde em parceria com os municípios, dando uma atenção à saúde primária. Agora, o resultado eleitoral, nós temos que respeitar a decisão da população. Candidato Manato, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Realmente o senhor fez isso tudo, mas foi derrotado e nós vamos lá no São Lucas, os corredores cheios de maca, nós vamos no São Lucas, a retaguarda toda cheia de pessoas. Eu não quero saber, como alguns querem, se vai ser organização social, eu não quero saber se vai ser público, se vai ser privado, o que vai acontecer. Eu vou resolver o problema da retaguarda do São Lucas. Nós vamos fazer uma grande força-tarefa. Vamos operar aquelas pessoas que chegaram machucadas e estão lá atrás, porque não tem um parafuso, não tem um pino, não tem um médico, não tem um anestesista, não tem sangue e quem sofre é você. Você que está na maca, seu familiar que está na maca. Eu não quero saber quem vai fazer. Nós vamos resolver. Nós vamos esvaziar a retaguarda para que tire todas as macas dali e possam chegar novas pessoas. Isso é cuidar de você. É cuidar das pessoas. Eles não falam aqui em cuidar de pessoas. Eu, como médico, quero cuidar das pessoas. Vou resolver o problema, sim. Candidato Renato Casagrande, 1 minuto para a tréplica. Olha, é bom que nós tenhamos muita capacidade de investir na área de saúde. E eu tenho uma proposta que é descentralizar e regionalizar o serviço de saúde. Quero trabalhar muito com os consórcios municipais, porque os consórcios municipais, junto com o governo do estado e com o governo federal, nós vamos fazer um trabalho para aumentar o serviço de consultas e de exames. Você que está em casa, está acompanhando esse debate, se não tem um plano de saúde, sabe como demora para ter uma consulta com um especialista, sabe como demora para ter um exame de mais alta complexidade. Então, nós temos que ampliar esse trabalho. Eu comecei no governo passado, mas só governei 4 anos, tá certo? Esse estado. E se me derem chance, eu vou dar sequência agora a partir de 2019, ampliando esse trabalho, colocando todas as unidades do Rede Cuidado, o Centro de Especialidade Médica, para funcionar. Vamos colocar unidade de saúde para fazer chegar esse serviço mais perto de você. Então, é esse trabalho que nós vamos fazer. Eu tenho certeza que nós vamos atender as pessoas, dar dignidade a essas pessoas. Obrigado, candidato. Bom, próximo a fazer a pergunta é o candidato Aridelmo Teixeira. Candidato, pode escolher qualquer candidato, menos o Renato Casagrande, que já respondeu a 2 questões. Carlos Manato. 30 segundos, por favor. Manato, você passou por esse problema da saúde, você abordou, mas eu queria ouvir de você, que na minha avaliação, por que o Renato saiu com 60%, está lá em outubro, com 60% de, apesar de ter feito esse investimento todo, 60% de ruim ou péssimo na saúde. Eu atribuo isso provavelmente à política, de inchar a máquina com colegas, amigos que perderam a eleição. Como você pretende tratar a máquina pública quando você vier a ser candidato, por favor? Candidato Manato, 2 minutos para a resposta. No meu programa de governo, nós somos claros.
Nós vamos fazer uma reforma administrativa. O que vai acontecer em Brasília vai acontecer aqui. Nós vamos fazer uma reforma administrativa. Por quê? Quando você enxuga a máquina, sobra recurso. Então, primeiro, vamos cortar 20% dos secretariados. Nós vamos cortar esses secretariados. Segundo, o secretariado tem que ser um perfil técnico, não um perfil político, né? O que vai acontecer? O secretariado ele pode trabalhar, ele pode escolher uma forma maravilhosa de trabalhar. Ele pode ir de bicicleta, ele pode ir a pé, ele pode ir de aplicativo, ele pode ir de Uber, né? Ele pode ir de táxi, ele pode ir no carro dele. Ele só não vai trabalhar com o carro do governo do Estado. O carro do governo do Estado não vai ficar levando para cima e para baixo secretário, diretor de autarquia. Não vai fazer isso. Com isso aí dá mais de 1 milhão por mês. Isso é reforma administrativa. Nós vamos pegar as áreas técnicas, vou te dar um exemplo. O Baneste. Você vai ser, para ser diretor do Baneste, você vai ter que ser funcionário de carreira do Baneste, na ativa ou inativa. Para ser no Bandes é a mesma coisa. Então nós vamos valorizar o funcionário de carreira, nós vamos valorizar a máquina administrativa, nós vamos diminuir o cargo comissionado e vamos passar para a função gratificada. Isso sim, você vai botar uma máquina competente. O secretário não vai poder chegar em março de 2020 e ser candidato a prefeito. Não entra, não vai entrar. Por quê? Porque vai quebrar o governo ali em 2020. Aquela continuidade que nós preparamos, ele vai fazer o quê? Eu vou ser candidato. Ele trabalhou 1 ano e 3 meses só para o município dele, em prol dele. Esse cordão umbilical nós vamos cortar e vamos tomar muito mais medidas administrativas moralizadoras. Tolerância zero à corrupção. Ó, mão, ó, limpa. É isso que nós vamos fazer. Consulte lá, Manato, vê se eu não sou ficha limpa, vê se eu estou em alguma delação. É isso que vamos fazer, Aridelmo. Obrigado, candidato Aridelmo. 1 minuto para a réplica. Bom, Manato, concordo nesse aspecto que nós temos que profissionalizar a gestão pública e isso você começa a fazer exatamente com o processo eleitoral. Né? Então, quem realmente quer cuidar de recurso público, pessoal, imagina, né? O salário mínimo, R$1.000. A pessoa pega um recurso público, 4.900.000 para fazer campanha, fazer santinho, fazer prega e se diz austero e preocupado com a pessoa. Diz que vai fazer para a saúde, que só teve 4 anos. Entregou com 60% de ruim e péssimo. E tem a cara de pode voltar aqui e pedir de novo para dar mais 4 anos, que vai chegar. São só mais 4 anos, pessoal. Vamos profissionalizar, vamos passar essa política a limpo, vamos trocar esses políticos profissionais que só trocam de cor, fazem equipe e vêm para assaltar o Estado de novo. Não podemos fazer isso. Capixaba, você tem uma opção, você tem Aridelmo 14, profissional, capaz, treinado, ponto para te atender. Mãe, eu vou cuidar do seu filho. Obrigado, candidato. Carlos Manato, antes de a tréplica do Carlos Manato, eu vou pedir para a comissão analisar. O candidato Renato Casagrande pediu um direito de resposta, ok? Então, agora a tréplica, sim, ela está analisando, no final do bloco eu dou a resposta. Eu não candidato, nome de 1 minuto ninguém. para a tréplica. Não. Bom, é da comissão, né? Ok. Tá certo. Ô Aridelmo, olha só, já que vai a comissão analisar, né? Eu só estou coligado com 2 partidos. Esses 2 partidos, o que eu tinha que entregar a eles, eu já entreguei, que foi uma coligação, né? Não tem um compromisso nenhum. Eu acho muito, né, que nós conhecemos política, nós somos experientes, eu tenho 16 anos de mandato, a Rose tem muito mais do que eu. É muito difícil você pegar 18 partidos de ideologia totalmente diferente, pessoas que estavam se bicando cada um para um lado, que ficaram mais de 1 mês discutindo coligações, não discutiram participação no governo. Não vai me fazer querer acreditar nisso, que é muito difícil para mim acreditar. A minha experiência não diz isso. A minha experiência é que essas conversas, essas negociações acontecem muito antes. Por isso é que os nossos adversários, né, a grande maioria, não está falando em reforma administrativa, porque não pode. Tem que ter muita gente para trabalhar e aí o cargo comissionado sobressai ao funcionário de carreira efetivo. Obrigado, candidato. Bom, agora, para finalizar a rodada, quem faz a pergunta é o candidato André Moreira. Candidato, o senhor só não pode escolher o Carlos Manato nem o Renato Casagrande. Quem o senhor escolhe? Eu vou escolher a Jaqueline. 30 segundos, por favor. Primeiro a gente tem que dizer que ele não, né? Ele não. Durante a eleição de 2014, os 2 candidatos, Paulo Arthur e Casagrande, receberam de 96 empresas as doações de 96 empresas, dentre elas empresas da área de mineração.
Eu quero denunciar que amanhã Paulo Artung libera mais 2 usinas para a Vale, sem ouvir a sociedade civil, uma reclamação das entidades da sociedade civil do Consema. Você entende que a gestão do meio ambiente tem que ser... Vou fazer a pergunta. Que a gestão do meio ambiente tem que ser participativa com respeito à deliberação da sociedade civil? 2 minutos, candidata, por favor. Com certeza, André. Quero aqui, inclusive, mandar um abraço a todos os meus conterrâneos colatinenses e de toda a região da Bacia do Rio Doce, que está sofrendo muito com a incapacidade do governo do Estado em dialogar sobre a ótica dos prejudicados pelo crime ambiental da Samarco. Nós tratamos que o que aconteceu com o rompimento da barragem de Mariana, que aquilo ali foi considerado crime, uma vez que esta empresa já sabia e já tinha a possibilidade de ter esse rompimento. Hoje, nós temos mais de 9 municípios no estado do Espírito Santo diretamente e indiretamente atingidos e toda a população, assim como a agricultura familiar, o setor de comércio e serviços, que está refém de uma política de uma fundação que não é, na verdade, ouvida e não é também colocada como centro de debate, se responsabilizando por esse processo. Então, como governadora do Estado, quero dizer para todos e todas que estão me ouvindo que nós temos que lutar por todo o Estado do Espírito Santo. Eu não quero ser só governadora da Grande Vitória, porque assim como existe o problema regional de Colatina, da Bacia do Rio Doce, que atingiu Colatina, Linhares, Baixo Guandu, tantos outros municípios, existe também problemas regionais no sul do estado, com a implantação das ferrovias, e nós queremos fazer diferente. Nós queremos valorizar o Instituto Jones, fazer do Instituto Jones um grande instrumento para as decisões estratégicas. Não dá para as secretarias individualmente criarem as suas estatísticas, criarem as suas estratégias sem, de fato, saber qual vai ser o melhor caminho. E é por isso que a política de meio ambiente, ela também será prioridade dentro do nosso governo. Obrigado, candidato André. 1 minuto. Jaqueline, você sabe que nós não queremos ser gestores, não queremos ser mordomos do poder das empresas. Tem que lembrar que em 2013 um decreto 3463 aumentou o nível de poeira sedimentável no estado, que estava sendo medido em 7 gramas por metro quadrado. O Renato colocou em 14, aumentando a possibilidade das poluidoras de ampliarem a poluição no estado do Espírito Santo. No governo do PSOL, nós vamos ouvir a sociedade civil, a política de meio ambiente, como toda política, vai ser discutida com a sociedade civil, e nós vamos proteger a saúde, porque, Manato, são 565 milhões gastos com saúde decorrente do problema da poluição ambiental na Grande Vitória. E nós vamos defender a saúde da população da Grande Vitória, não só com discurso, mas para isso é preciso não receber doação dessas empresas, e o PSOL, desde 2014, não recebe doação de empresa nenhuma, de nenhuma área, porque é assim que se defende o interesse da população. Porque quem paga a banda escolhe a música, e com o PSOL, quem vai escolher a música é a população capixaba. Candidata Jaqueline, 1 minuto para a tréplica. Já se arrasta há muitas gestões o problema, por exemplo, daqui da Grande Vitória, que é a questão do pó preto. Não só isso, os alagamentos que acontecem no município de Vila Velha toda vez que chove, os desastres ambientais, da maneira com que são tratados, e a ineficiência do Estado prejudica toda uma população. E aí nós estamos falando que, seja no meio ambiente, seja para términos de obras, como a gente tem aí a Leitão da Silva, a interminável Leitão da Silva, prejudicando o setor do comércio, prejudicando a geração de emprego, prejudicando o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, isso é reverberado em outras áreas. Na questão do meio ambiente também, é preciso ter um olhar especial para a sucessão rural, para a juventude do campo, para o trabalhador do campo, para que não fique refém mais de leis, de outorga, inclusive de cobrança da água, que foi implementada logo no início de 2011 para prejudicar o pequeno agricultor. E nós não faremos isso. Obrigado, candidata. Bom, a comissão do debate analisou e concedeu o direito de resposta de 30 segundos para o candidato Renato Casagrande. Por favor, candidato. Agradeço e digo que alguns candidatos não podem me medir com a régua deles, tá certo? Se eles acham que não é possível fazer um governo decente, com um perfil técnico e político
tendo partidos aliados, vocês vão ver, já verificaram no passado, vão ver no futuro se me der a oportunidade de governar. A outra questão é que na saúde, todos os debates, todas as ações que são da política, eu respeito. Agora, quando é questão pessoal, a gente deve sempre contestar, é o que eu estou fazendo aqui agora, para que a gente não perca a linha nesse debate. Obrigado. Bom, assim nós encerramos o terceiro bloco com 2 rodadas de debate direto entre os candidatos. Nós voltamos depois do intervalo com as considerações finais. Sai daí não. Voltamos com o 4º bloco do debate, que são as considerações finais. Cada candidato vai ter 1 minuto e meio, eu peço para respeitar, porque logo depois vem o horário eleitoral. Quem começa com sorteio prévio foi o Carlos Manato. Candidato, 1 minuto e meio. Ele sim, Jair Bolsonaro 17. Ele, um homem que tomou uma facada para salvar o Brasil, uma facada covarde, uma facada vermelha, não foi verde e amarelo. Nós queremos o Brasil verde e amarelo. Nós queremos o Brasil sem corrupção. Nós queremos um Brasil sem aqueles ministérios divididos todo pelo centrão, que já sabe quem vai ficar com qual ministério, com quem já vai ser o presidente da Câmara, que já negociou a volta do imposto sindical. O que nós queremos é, guardando as devidas proporções, as mesmas coisas no Espírito Santo. Nós queremos 17, Manato governador, em conexão com Brasília, com Jair Bolsonaro. Eu sou o único representante de Bolsonaro. Eu que trouxe Bolsonaro para o estado do Espírito Santo e vocês abraçaram, ele é do Brasil, ele é de vocês, ele é da direita. Nós temos que nos unir contra esse foro de São Paulo. Se nós queremos unir, nós temos que estar juntos. E você que me ouviu, você que debateu comigo, você que está aqui presente, né, você capixaba, eles não falaram em cuidar de pessoas. Eu falei em cuidar de pessoas. O que eu quero? Eu estou te pedindo uma oportunidade para cuidar das pessoas. Eles já tiveram a oportunidade e não cuidaram. Essa oportunidade agora é minha, é de Manato 17, governador. Muito obrigado. Candidato Renato Casagrande, 1 minuto e meio. Quero agradecer ao George Bitt, aos candidatos e às candidatas, à Rede Tribuna. Com muita humildade, quero ofertar à população capixaba segurança e estabilidade com a minha candidatura, se vocês me derem a oportunidade de governar o Estado. Tenho condição de ofertar segurança e estabilidade porque eu já tenho experiência, já fui deputado estadual, vice-governador, deputado federal, senador e governador. E exerci esses mandatos com muita honra junto à população capixaba. Eu conheço muito esse Estado de ponta a ponta, conheço os desafios e as potencialidades desse Estado. Tenho muita disposição para o trabalho, tenho método de trabalho, não tenho medo de enfrentar os desafios. Sou uma pessoa que tem equilíbrio, enfrentei dificuldades no período que eu governei, nos mandatos parlamentares e enfrentei sempre com muito equilíbrio. Eu tenho muita responsabilidade com os mandatos que eu exerço, com as funções públicas que vocês já me concederam. Vocês nunca viram meu nome envolvido em qualquer ato de desvio de recurso público, em qualquer ato de improbidade. Então, passar por essa vida pública, né, com esse comportamento e com esse saldo, isso me orgulha e eu tenho certeza que eu agradeço muito a vocês por terem me concedido, né, essa oportunidade de já ter exercido essas funções públicas. Então, eu ofereço isso à sociedade capixaba para que a gente possa fazer esse Estado voltar a crescer e gerar oportunidade, ter dignidade, ter democracia, né, através do diálogo. Dia 7 de outubro, é Renato Casagrande, 40. Muito obrigado. Obrigado, candidato Aridelmo Teixeira, 1 minuto e meio. Bom, realmente agradecer, parabenizar a tribuna por esse momento, parabenizar todos os candidatos e candidatas aqui presentes e colocar para você, eleitor, principalmente para as mães. Né? Aridelmo, ele tem uma carreira exitosa, mas se deve exclusivamente à educação. Então, o que eu quero levar para você, mãe, desde quem está grávida até hoje, até quem tem criança ou jovem, adolescente, é minha expertise para que o seu filho tenha a mesma oportunidade que eu tive em foco da educação. Então, nós vamos levar a creche para os municípios, vamos levar a pré-escola para os municípios, vamos levar o ensino fundamental do segundo ciclo, vou trazer para a nossa proposta, trazer para o Estado fazê-lo, vamos fazer mais 100 escolas de tempo integral. Então, na educação, que é o pilar central do desenvolvimento da sociedade, nós vamos trabalhar com todo afinco. E eu, Aridelmo Teixeira, número 14, sou o único capaz de entender esse processo e levar a educação para o seu filho para que ele ganhe oportunidade na vida. Do outro lado, na saúde, nós vamos cuidar
da saúde e não da doença. E você, trabalhador, ninguém falou, não vou botar uma ciclovia para você sair de Cariacica e chegar aí trabalhar em Vila Velha ou Serra, não. Você vai ter um Transcol, um novo Transcol com ar-condicionado, com conforto para reduzir, com linhas alternativas de trânsito, para você chegar mais cedo em casa, chegar mais cedo no trabalho e ganhar mais produtividade, conseguir render para sua família o que ela merece. Aridelmo 14 é a opção, é a novidade, com competência para resolver os problemas do seu estado. Em Obrigado. 4 anos eu darei conta, Jaqueline prometo você. Rocha, 1 minuto e meio, por favor. Quero agradecer aqui a todos e todas da Rede Tribuna, agradecer ao Jorge, nosso apresentador, dizer para você, eleitor, dizer para você, eleitora, que no dia 7 de outubro nós temos um grande desafio, que é retomar a esperança, que é retomar a alegria e fazer o Brasil e o Espírito Santo feliz de novo. Eu sou a candidata do Lula, sou a candidata do Haddad, estamos juntos com Manuela, porque acreditamos que podemos resgatar o Brasil daqueles que usurparam os nossos direitos, daqueles que congelaram o salário mínimo, daqueles que estagnaram a política e que, neste momento, querem ser porta-voz de um projeto de Estado mínimo. Nós não queremos permitir, porque nós já experimentamos o que era ter comida na mesa, o que era ter pleno emprego, porque nós experimentamos o que era ter dignidade. É por isso que o nosso projeto para o Estado do Espírito Santo não é um projeto aventureiro. Nós estamos aqui para olhar para o pequeno empreendedor que teve chance, para as pessoas que querem investir e trabalhar por um Estado do Espírito Santo mais justo, mais igualitário. Represento aqui as nossas mulheres, represento aqui a nossa negritude, represento aqui todos aqueles e aquelas que lutam contra as injustiças, mas represento aqui também a esperança de uma nova política, porque a renovação ela pode começar através do seu voto. Jaqueline Rocha, número 13, 13 de Lula, 13 de Haddad. Obrigado, candidata. Candidato André Moreira, 1 minuto e meio. Ele não. Ele que chama a mulher de vagabunda, não. Ele que coloca a arma na mão de criança, não. Ele que tem aval do Açaí como funcionária fantasma, não. Ele que usa a verba de gabinete, a verba de moradia, tendo direito a apartamento oficial, não. Então vamos parar com esse discurso de ódio na política. A política se faz com respeito às pessoas, cuidando das pessoas, com amor, mas garantindo às pessoas acesso ao serviço público. Por isso, para o PSOL, é fundamental a valorização do serviço público. O serviço público de qualidade é aquele que vai garantir direitos para 80% da população capixaba. Para isso, nós precisamos mudar o modelo de desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Não dá mais para ser um Estado vendedor de matéria-prima com pouco valor e que abre mão de seus recursos fiscais para dar isenção para as empresas. Nós defendemos o Estado forte, sim, para garantir direitos à população na saúde, na educação, na cultura, mas os direitos que a população vai decidir nas conferências municipais e estaduais. Eu quero aqui agradecer a presença da minha vice Adriana, que está aqui conosco, mulher, negra, lésbica, que faz a luta na sua base, e quero agradecer a toda a militância do PSOL e pedir que no dia 7 de outubro é 50. Vamos cravar 50 para mudar esse modelo de desenvolvimento, porque a candidatura do PSOL é a única que não é artunguista aqui, ok? Obrigado, candidato. Candidata Rose de Freitas, 1 minuto e meio. Quero agradecer a oportunidade, esse debate foi enriquecedor. Quer dizer que sou candidata a governo. Me renunciaram nesse estado aqui umas 10 vezes, sabendo que eu tinha que comparecer ao Congresso Nacional para trabalhar. Eu tenho na minha chapa o doutor Tanguy, que é vice, médico, há 20 anos no setor de medicina. Já trabalhou em todos os hospitais, conhece a saúde, vai ajudar a administrar a saúde. Mas eu queria dizer assim, o Estado que eu estou defendendo na minha proposta não é o Estado que espalharam por aí, só do interior do Estado, não. Vai em Cariacica, Vila Velha, Serra, Vitória, Viana, e veja quantas obras nós estamos fazendo para o Estado. Então, ela é tão boa senadora que ela não deve sair de Brasília. Eu sou boa senadora porque trabalho, como sempre trabalhei ao longo dos 8 mandatos, comprometido com o Estado. Não deixar faltar água em Soretama, ver São Mateus, a água salinizada entrando no rio, as pessoas tomando banho fino em suas peles e não tendo capaz de tomar uma iniciativa.
Outra coisa, escola é direito de todos, saúde tem que ser para todos. Então, como mulher, como mãe, como cidadã, eu me posto como candidato. Esquece os 4 anos de Senado, pense nos 4 anos que nós podemos construir do Estado mais humano, mais atento, mais trabalhador, mais dedicado. Falei sim de cuidar das pessoas, porque eu cuidei ao longo dos 8 anos de pessoas, de 8 mandatos. Eu quero dizer que não é só educação, segurança, nós falamos do emprego, segurança pública, tem a questão do turismo, da cultura e da questão do... horário. Muito obrigado. Bom, termina aqui mais um tradicional debate promovido pela Rede Tribuna no horário do almoço dos capixabas. Agradecemos a presença dos candidatos e das candidatas. Obrigado também pela sua audiência. Bom voto no dia 7 de outubro. Uma boa tarde para você.